Olá, tudo bem? Eu sou o Vitor Lins e esse aqui é o Papo de Estado, um podcast que a gente quer conversar o que acontece nas decisões públicas, como que o Estado funciona e quais são os resultados e impactos das políticas públicas. Eu sou o Vitor Lins, auditor fiscal da Secretaria da Fazenda aqui do Estado de São Paulo, cientista político, e hoje eu vou receber um camarada muito gente boa, o Leandro Salvador, que como eu é grisalho, roqueiro, mas diferente de mim, ele é o presidente da Associação dos Especialistas em Políticas Públicas do Estado de São Paulo, a AEPPSP. Tudo bom, Leandro? Tudo bem, boa noite. Bem, querido. Leandro, vou começar com você então. Bem Marília Gabriela. Tá bom. Se apresenta assim, ó. Leandro Salvador por Leandro Salvador. Puxa, eu nem pensava, não imaginava que você ia Você achou que ia ser fácil, né? Achei que ia ser mais objetivo. Cara, eu sou uma pessoa que fala muito pouco de mim. Minha formação é em ciência da computação. Na nossa carreira lá do Estado, que a gente estava conversando logo antes, sou uma exceção. No geral, o pessoal lá é cientista social, cientista político, pessoal de públicas, assim. Enfim, vim trabalhar no Estado com a convicção de que tinha uma vocação para tentar fazer alguma coisa mais interessante do que trabalhar para uma empresa apenas e conseguir ser extraído do meu lucro, produzir lucro para os outros ali. Achei que no Estado ia ter uma realização de vida mais interessante. De fato, ele tem um potencial disponível bem maior mesmo. Acho que, enfim, eu adoro andar de bicicleta. Acho que essas são as coisas que me marcam. Eu, por mim mesmo... Aproveita as ciclofaixas? Muito, muito, muito. Ando muito. Inclusive, foi por causa da ciclofaixa que eu finalmente criei coragem de andar de bike em São Paulo. Antes eu não tinha essa coragem. Hoje eu ando direto, faço tudo de bike. Eu acho interessante você ter mencionado isso do porquê trabalhar no Estado em detrimento de uma empresa. Eu sou filho de... Eu sou o primeiro servidor público da minha família. Quer dizer, eu sou o primeiro servidor público da minha família que eu conheci, né? Eu tive um bisavô que foi já há muito tempo. Mas, enfim, eu sou de um contexto que não tem ninguém ali que é do serviço público. E eu fiz faculdade e logo no finalzinho de se formar, eu já não quis ir pro mundo corporativo. Eu, de alguma forma, eu sempre gostei de economia, essas coisas, né? Como mudar como transformar as vidas, né? Esse agregado, assim, né? Que é no setor público onde está. E eu sempre fiquei pensando assim, ó. Tem gente que empreende, o cara abre uma empresa que vende broca e fica rico. E broca as pessoas precisam de broca, por acaso. Sei lá, mas eu nunca me vi querendo trabalhar com um produto assim. Eu queria trabalhar no Estado, sabe, assim? E é isso que você falou, né? Como que é isso pra você? Cara, eu acho que eu devo muito da minha forma de ver o mundo a... Cara, acho que eu devo muito ao meu pai. Meu pai era sindicalista, a vida inteira foi sindicalista. E daí a gente convivia muito. Então já vem de berço, muito. né? De certa forma, sim. Eu convivi muito no movimento sindical ali da área dele, era aeronauta e tal. E daí frequentava a assembleia, desde pequeno, assim, era basicamente de criança, adolescente, jovem adulto, eu frequentava aquele espaço ali e via sentido naquele tipo de coisa. Era uma luta de uma categoria profissional forte contra empresas fortes e tal, então tive a oportunidade de assistir eventos muito interessantes. Assim, Qual que era a carreira dele? Ele era piloto. Ó. Piloto de linha aérea e tal, trabalhou na Transbrasil, na Varig. E daí, enfim, convivi muito ali, ele tinha bons colegas ali no sindicato, enfim, aquilo ali me formou de certa forma. Posso me dar, de certa forma, eu não entendo que seja um privilégio, mas de certa forma de escolher para onde ir. Porque eu poderia ser programador, se eu quisesse. Eu trabalhei um tempo como programador, eu achei um saco. Porque não fazia sentido. Eu trabalhava para uma quarteirizada de banco, fazia um software para banco de outro país, enfim. Tudo bem, você até ganhava razoavelmente bem, mas sem nenhum sentido. Eu detestava de verdade aquilo. Tinha um camarada no trabalho que era gente boníssima, a gente falava de política o tempo todo, não fazia sentido nenhum com aquele trabalho, e daí, enfim, aquilo ali ficava latente em mim. Quando eu era adolescente, tinha Câmara TV Senado, eu percebi em mim uma vontade de ser político. Mas daí, quando eu entendi como era o processo seletivo para se tornar um político, eu descobri que aquilo não era bem para mim. Então, era uma vontade de tentar fazer algum impacto positivo no mundo, mas quando eu entendi mais ou menos como era o jogo, eu falei, isso não é para mim. E daí fiquei perdido, assim, tentando empreender, tentando fazer coisas, tentar ganhar dinheiro de um jeito que fosse gratificante e tal.
Não deu muito certo, minha vocação não era bem essa. Até que um dia eu descobri, enfim, coisas da vida, descobri que tinha um cargo no governo federal chamado EPPGG, que é especialista em políticas públicas e gestão governamental. Daí quando eu vi aquele cargo, eu falei, cara, isso parece muito bacana. Daí fui atrás. Mal tinha internet, sei lá. 2005. O nome é sofisticadíssimo, né? Sofisticadíssimo. Daí fui ver as atribuições, fui atrás e tal. Sei lá, devia ser 2005. Tinha internet, mas não era como é hoje. Daí um dia descobri que teve concurso, ia ter concurso para aquele cargo e tal. Minha mãe que encontrou. Curiosidade, assim, ela cruzou comigo, nem sabia, achou que era a minha cara. Viu na banca, né? A revistinha na... Como é que era? Ela achou no jornal mesmo. Era... Ela achou no jornal mesmo, deu 2 recortinhos para mim. Filho, acho que isso vai te interessar. Daí tinha o concurso por EPPGG do governo federal e o concurso do EPP, que é o especialista em políticas públicas de São Paulo. Prestei os dois, passei no de São Paulo. E daí, enfim, entramos no estado, teve um curso de formação lá que durou 3 meses, foi gigantesco, foi um bom curso. Meio cansativo, mas foi um bom curso. E ali a gente ficou convivendo, uma galera, entrou 150 pessoas, cara. Um pessoal muito legal, sabe? Um ambiente meio universitário, foram 3 meses... 8 horas por dia, 5 dias por semana. Quantas pessoas? Começou com 150. 150. Terminou umas 130 e poucas. E pessoas muito legais. Tanto que tô até hoje, os meus melhores amigos então são de lá. Então teve o pede para sair, né? Pede para sair. Não, teve. Mas assim, são pessoas muito legais, cara. Aquele processo seletivo ali acabou, aquele concurso, teve alguma coisa nele que selecionou um perfil de pessoas muito interessante, muito diferente do que, enfim, eu vejo em outras áreas da minha vida, assim. Então, os meus bons amigos estão lá, inclusive. Coincide de sermos colegas de trabalho, mas são pessoas muito, muito legais. São pessoas vocacionadas para o serviço público mesmo, enfim, gente muito bacana. Quando eu entrei em 2013 no estado, a gente teve 3 dias de formação na capital e depois todo mundo que entrou do concurso, da leva chamada, e depois a galera se dividiu por capital de região administrativa, né? O estado, toda a secretaria dividia assim. E aí dividiu a galera. E aí passamos mais uma semana em grupos menores agora. E eu fico pensando que se tivesse aquela galera ficado 1 mês junto, o sentimento classista ia ser outro, né? Nesse sentido, eu imagino que vocês estão em um outro degrau. Porque isso aí, o que aconteceu nesses 4 meses que você falou, isso não tem preço, né? Não. Isso aí cria um tipo de afinidade, de um conhecer o outro de uma maneira que não vai conhecer no trabalho. Vai conhecer uma dúzia de pessoas que você convive ali no escritório, na repartição e tal, mas ali todo mundo convivendo todo dia. Você vê afinidades, vê não afinidades, mas enfim, as pessoas estão desarmadas. Então ainda não está na lógica burocrática. É um tipo de integração tipicamente de universidade, assim. Que as pessoas estão curtindo juntas, estão aprendendo coisas interessantes juntas, matérias interessantes e convivendo. E ali vai construindo vínculos e tal. Construir uma nossa associação ali. Foi ali que nasceu a associação. A gente viu que precisava ter, e, enfim, tem muito pessoal de sociais ali. Sim. Era óbvio que precisava ter uma associação para representar os interesses da categoria e tal. Mas é mais do que classista, assim. A gente tenta, até mais do que os interesses de classe, essa associação nossa aí tentou por muito tempo, hoje em dia tem conseguido menos, mas fazer coisas públicas, assim, que a gente não consegue no Estado, a gente tentou via associação por muito tempo. Fez muitas coisas interessantes. Olha, que legal. O que você me conta disso? Porque, assim, eu achei interessante você separar essa atividade fim da carreira com a briga classista em si. Porque o certo era o fim tá incluso, né, na nossa briga como classe, né? Porque quando a gente é do Estado, a nossa carreira, talvez de um jeito mais forte, só quem já foi da iniciativa privada e do setor público que sabe isso, mas a identidade é muito mais forte da sua carreira quando está no setor público, né? Você veste uma responsabilidade com o país, com o Estado, com o ente ao qual você está vinculado, né? E a gente quer fazer no nosso sindicato, na nossa associação, nas nossas entidades, a gente quer fazer coisas, né? Na nossa, a gente quer discutir a tributação justa ou injusta. Quer dizer, isso não está ligado diretamente a uma luta estritamente classista, né? Mas é para ser. Me conta, o que vocês fazem? Hoje em dia, menos. Porque, enfim, foi tanta pancada ao longo dos anos que o pessoal acaba desmobilizando uma hora. Acaba enfraquecendo esse tipo de energia. Mas a gente ainda tem esperança, inclusive, se tiver alguma mudança importante nos próximos tempos, está todo mundo com energia guardada ali para isso.
Mas a gente tentou fazer muita coisa de transparência, principalmente de cruzamento de dados, de publicações, mostrar problemas de dentro do Estado que a gente não consegue mesmo mostrar dentro do Estado. Então a gente usa a nossa própria associação para fazer esse papel. Tem gente que acha isso fantástico, tem gente que acha isso detestável, porque em tese não deveria ser o papel de uma associação, para alguns. Outros acham que esse deveria ser exatamente o papel de uma associação de servidores públicos. Eu tenho aderência a essa linha de pensamento. Assim, a gente tenta fazer o que for o melhor disponível. A gente tenta fazer a nossa melhor versão, para usar esse papo coach. Então a gente tenta fazer a nossa melhor versão. Se a gente não consegue fazer isso profissionalmente, porque tem barreiras infinitas que bloqueiam isso, a gente tenta fazer de outra forma. A associação é um espaço disponível para isso. Está lá, inclusive nas atribuições, quando a gente criou a associação, tem um espaço enorme de possibilidades que a gente criou lá no próprio Estatuto Social nosso, de coisas interessantes para fazer. Então a gente não consegue fazer dentro do Estado muita coisa, a gente tenta fazer pela associação. Você teria alguns exemplos? Tem. Por exemplo, algo que... servidores comissionados no Estado de São Paulo. É um assunto sobre o qual ninguém fala. É delicado, né? Super delicado. E ainda mais porque o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo em particular, tem uma assessoria de imprensa gratuita, da Folha, Estadão, dos grandes jornais, que é fantástica. Então ninguém critica. É só uma fala institucional, é quase uma relações públicas do governo. Muito bem. Tem 26 mil e poucos cargos comissionados no governo do Estado de São Paulo. É mais do que no governo federal. Ou tanto quanto, tá ali pau a pau. Quem fala disso? Ninguém fala disso. É um assunto super delicado. Fica parecendo que assim, um governo preocupado com a gestão, super eficiente, um discurso polido e tal. Tem 26 mil cargos comissionados. Como é que sabe-se disso? Sabe porque a gente cruzou os dados. E a gente fez isso dentro do Estado? Não, a gente fez isso enquanto associação, porque dentro do Estado não tinha nem demanda, tampouco espaço para fazer alguma coisa com essa informação. É porque o PSDB, que está há 30 anos aqui no Estado de São Paulo, a definição de eficiência deles é cortar salário. Entendeu? A gente é o Estado mais eficiente que tem, a gente corta salário. E olha só um salário, peraí, deixa eu cortar ali. Nossa, dá para cortar esse salário, hein? É cortar salário, cortar direito. Por exemplo, essa várzea, você sabe tão bem quanto eu. Assim, revisão geral anual. Está lá, previsto na Constituição e tal. Daí você tem o Supremo, que em tese é para garantir a Constituição e tal. Determinaram, sei lá, faz 2 anos, isso aí, que não. O Poder Executivo tem liberdade total para não dar revisão geral anual. Então não dá. E não dá mesmo. Sabe quando foi o nosso último reajuste? Estava te contando aqui logo antes da gente começar, mas não cheguei a aprofundar nisso, acho que você vai gostar. A gente entrou em 2010. Daí em 2011, no final do ano, a gente conseguiu um reajuste lá. Todas as carreiras tiveram reajuste, a gente também teve. Beleza. Foi o único reajuste que a gente teve. Depois a gente teve há 4 anos, no final do governo Alckmin, que foi de 3% para todo mundo, e esse que deram no eleitoral, e agora nesse ano eleitoral de novo, que deram 10% para todo mundo, com inflação de 15%. Foi isso. Então os caras não dão revisão geral anual. A gente não está com o salário congelado, bem dizer, desde 2011. Assim, qual que é o objetivo disso? É matar por asfixia. O governo gestor quer matar uma das carreiras de gestão por asfixia. Você fala, e essa contradição? Essa contradição não é dita. Não tem espaço para dizer. Não tem jornalista, não tem veículo de comunicação tentando olhar para essa contradição interna. Que assim, é uma incoerência. Assim, né? Um discurso e uma prática que são completamente desconectados. E a gente tenta fazer isso, tentou fazer por muito tempo pela associação. Hoje em dia não consegue. Assim, isso está travado. Então a gente tenta fazer de outras formas. Estudos críticos, né? Com esse tom, né? Sempre estudos críticos com um tom crítico. Gera problema. Porque, enfim, tem gente que acha que é um problema criticar o governo. Só que somos servidores do Estado. Então, assim, tem gente que acha que não, somos servidores do governo. E, beleza, é uma disputa que a gente tem interna lá. Para quem está trabalhando. Não é colocado dessa forma super explícita, mas no fundo é essa a questão. Trabalhamos para o governo, trabalhamos para o Estado. Então, eu tenho aderência à visão de que trabalhamos para o Estado. Se o governo joga contra o Estado, temos um problema aí para resolver. Às vezes o governo joga contra o Estado. Quer desmontar o Estado, quer desmontar a carreira de Estado, quer sabotar o exercício da função pública e tal. Governos fazem isso. Vai fazer o quê? E a gente está aqui. Os governos vêm e vão. Na verdade, eles não mudam muitas vezes. Quer dizer, não, a gente nunca viu mudar, né? Nunca viu, não teve a oportunidade de ver uma mudança ainda. Mudam os agentes. Sim, os agentes mudam. Mas a lógica permanece. É duro, cara. Quer dizer, nem sempre muda os agentes também, né? Tipo, o Alckmin, alguém definiu o Alckmin como Putin paulista, e é mesmo. E se ele concorresse esse ano, ele ganhava de novo.
É bem provável. É porque ele que acabou, né? Mudou e tal. Mas se ele viesse, era ele de novo. É bem É o provável. Putin paulista. É que não tem crítica, né? Fica muito fácil governar e ganhar eleições sem crítica, sem tomar pancada. Não, quando o presidente do TJ, o Nalim, quando o presidente do TJ se aposentou e foi para a secretaria, eu falei, meu Deus, eles não têm mais vergonha de... escancarado já. Mas nunca tiveram, né? Você pega os cargos de secretário de Justiça, no geral, são conexões com o Ministério Público Estadual. Então, assim, tem até uma tese de doutorado, eu preciso lembrar o nome dela, acho que é Luciana Zafalon, não sei se já ouviu falar dela. É uma pessoa brilhante. Ela fez uma tese de doutorado que mostrava as relações entre o Poder Executivo de São Paulo, o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Justiça de São Paulo. E viu ali que, no fundo, é uma conexão. E é mesmo. Então, assim, quando, por exemplo, você pega o seu sindicato, qualquer sindicato, qualquer servidor que estiver vendo isso aqui, que acompanha minimamente o que acontece, vai saber, vai se identificar com isso. Isso é importante, porque é isso que a gente está fazendo aqui, né, Leandro? A gente quer dizer para o servidor público que a gente está junto nisso aqui. A gente está junto nessa. É. O sindicato, a associação vai lá e entra com um processo, tentando defender alguma coisa ou tentando atacar alguma coisa e tal. Daí vem a Procuradoria-Geral do Estado, no geral, e defende o interesse do governo, que geralmente é alguma coisa contra os servidores. Então, mas espera aí, quem é o Estado? O Estado é o cofre do Estado. O Estado não é o servidor público do Estado. Então, assim, sempre são pareceres contrários. Às vezes, muitas vezes... Não sei se você já viu, cara, eu já vi. Tem tanta coisa bizarra, não razoável, confusões jurídicas que são feitas, estratégias que você fala, não é possível que uma coisa é advogado na vida civil fazer isso. Confusão jurídica, fazer teses estapafúrdias e tal. Outra coisa é a Procuradoria. A Procuradoria pega e faz isso muitas vezes. Você fala, como é possível? Daí, chegando para o juiz julgar. Às vezes, a primeira instância dá favorável. Chega no TJ, o que o colega procurador disse é lei. E daí vai interpretações bizarras, assim, tipo, como que pode? E é prática, cara, a gente não consegue ganhar uma. Então, assim, quem acredita que as instituições funcionam, temos que defender as instituições tal como elas funcionam, tá num mundo de fantasia, assim, um mundo de Peter Pan, cara. Porque essas instituições nossas aí, do jeito que elas funcionam, cara, elas precisam de uma reforma profunda, quase uma ruptura, porque do jeito que elas funcionam, elas servem a interesses que não tem nada de republicanos. Em 2018, passou uma PEC, o número da PEC era PEC 5, em 2018, passou essa PEC que tratava de estrutura de RH do Estado, né? E eu lembro que era o Márcio França cobrindo o governo do Alckmin. E aí eu lembro da gente conversar lá na Lesp e um deputado falar no corredor assim, sabendo que não estava sendo gravado assim, vamos ver o que vai acontecer com as eleições. O resultado das eleições vai dizer o que vai acontecer. E o PSDB ganhou e o judiciário depois julgou a PEC 5 inconstitucional, demorou 1 hora o julgamento. E eles em 1 hora julgaram a PEC inconstitucional dizendo assim, ó, o argumento jurídico era esse aqui. Não pode fazer essa emenda à Constituição porque ela vai contra uma lei ordinária. Que loucura. É isso. Eu era diretor jurídico do sindicato, dos auditores na época, e a gente, dentro da estrutura sindical brasileira, né, a gente está em entes suprassindicais. Eu sou de uma central sindical chamada Pública e estou na confederação nossa da CONACAT, que o nosso presidente na época era o diretor jurídico lá. A gente foi para o STF, a gente foi atrás e gritou, alô, estão dizendo que não pode mudar a Constituição porque a nova Constituição fere uma lei ordinária. A gente conseguiu entrar com uma ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é quando, assim, nada mais chocante consegue resolver o problema. E ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Eu queria voltar no tempo e dizer para mim mesmo, no primeiro dia da faculdade de Direito lá na USP, dizer assim, cara, a gente tem que mudar o poder político primeiro, sabe? Se quiser encontrar justiça, não vai ser no direito. É isso. É só um mecanismo político de tentar dar contornos formais para disputar interesses. Mas isso eu não enxergava antes, por exemplo. Eu tinha uma certa ilusão de que o Estado era capaz de fazer coisas boas, que até é capaz. Esse potencial está disponível, ele só não é realizado. E não é realizado. Tem uma ou outra coisa boa que sai de vez em quando. Sim, é verdade. Reconheço e quero muito. Mas, no geral, pelo menos dentro do Estado de São Paulo, isso que a gente vê lá dentro, cara, é uma loucura.
Como que pode, assim, as pessoas olham para o governo federal? Aliás, talvez seja uma coisa do Pacto Federativo, uma hipótese que eu tenho. O governo federal é um lugar para onde todo mundo olha. Os governos municipais é um lugar para onde as pessoas locais olham. O governo estadual parece que ele está numa fronteira invisível. As pessoas não sabem, no geral, né? Não sabem muito bem o que é, o que faz, qual a responsabilidade, o que deveria estar fazendo. Então fica meio invisível. Assim, ainda mais governos com estaduais que têm o mesmo nome da capital, tipo São Paulo e Rio, parece que fica uma coisa ainda mais confusa. Então não sabe muito bem o que é metrô, o que é saneamento básico, polícia, não sabe muito bem diferenciar uma coisa da outra. Então as críticas, no geral, acabam ficando desviadas quando tem. Então, por exemplo, o transporte é ruim, culpa do município. O metrô não cresce, município, tipo, que loucura. Mas alguém aponta direitinho que isso aqui é responsabilidade do governo estadual, porque é transporte intermunicipal e tal? Não. Então as pessoas acabam ficando confusas, normal, compreensível, só que isso é em tudo. Então o governo estadual, no geral, passa invisível, faz o que quer. E o que tem feito, por exemplo, nos últimos anos, que a gente vê pelo menos, é um repassador de dinheiro para municípios. Inclusive, assim, cria sua sustentação, sua base política no interior. Repassa dinheiro para lá, para cá, a DOC fica passando dinheiro para aliados, cria aliança, passa dinheiro. Daí chega lá o cara no interior e fala assim, trouxemos recursos para o município. Daí o fulano de tal que trouxe o recurso, põe a mão no ombro do cara que deu o recurso e pronto, está feito o jogo. E funciona, é um jogo que funciona. E assim se reproduz. Enquanto isso, tem um câncer rolando dentro do governo do estado, que ninguém acaba vendo, e está lá, cada vez mais profundo, em estruturas cada vez mais profundas, com agentes que operam. Por exemplo, uma área que é incrivelmente bizarra, não sei o quanto que você já olhou para isso, mas a gente olhou muito. A área de recursos humanos do estado de São Paulo, por exemplo. É uma aberração. Uma aberração. Tem, assim, se você pegar o último decreto que teve aí de reajuste, foi o... Eu anotei, eu fiz uma colinha para te falar o número certo. Se alguém duvidar, olha lá. Não é verdade. É o decreto, a Lei Complementar 1373, de 30 de março de 2022 agora. Beleza. Lá foi concedido os reajustes desse ano aqui, ano eleitoral. Tem 39 anexos. Cada anexo trata de um cargo ou um ajuste. Se você olhar os anexos mesmo, você vê o design institucional ali, a arquitetura de cada cargo, carreira ou estrutura. É uma completamente diferente da outra. Completamente diferente da outra. Uma é classe 1, 2, 3, 4, 5, 6, outra tem classe 1, 2, 3, 4, 5, nível tal. Assim, tudo é diferente. Isso só no desenho de cargos, de classes, etc., de níveis hierárquicos. Leandro, tem 2.700, mais ou menos, auditores na ativa. Não, a gente brinca que não tem ninguém que tem um salário igual, tipo assim, no centavo é igual, no centavo. Ninguém ganha a mesma coisa ali, sabe? É uma loucura. Isso sem contar os penduricalhos, tudo quebrado, cifra não sei o que. Se pegar todos os penduricalhos que deve ter nesse pacote de 39 anexos, são mais dezenas. E daí você tem uma arquitetura para um, acho que não tem ninguém que ganhe o mesmo salário no estado. Pede para a TI fazer, né? Puxa, você tem 2 vezes o campo igual, não vai ter, né? Não vai ter. Outra, o sistema que organiza isso, os caras fizeram em COBOL lá no começo da década de 80. Acho que é 83 quando lançaram o sistema que faz a organização. Tudo bem, era o que tinha disponível na época. Passamos aí 40 anos, o sistema ainda é o mesmo. Beleza. Tem tentativas de mudar isso? Os caras começaram a desenvolver um sistema que é o RH Folha. RH Folha. Os caras já gastaram centenas de milhões de reais para tentar desenvolver um sistema que resolveria esses problemas de pagamento, de pessoal, de organização de pessoal do Estado. Sabe qual é a chance desse sistema? Não saiu até hoje. Faz mais de 10 anos. Sabe qual que é a chance desse sistema sair? Eu apostaria, se fosse para apostar, nenhuma. Vai tranquilo, aposta com firmeza. Assim. Nenhuma chance. Sabe por quê? É impossível você desenvolver um sistema que tem muito mais exceções, nessa proporção que tem, do que regras. Então, assim, tem algumas regras de negócio, que já são 39 aqui, se a gente quiser brincar com o anexo que está aqui, que mostra, revela ali facilmente. E as exceções? Isso vai virando exponencial a ordem de grandeza e de dificuldade desse negócio. Então, não tem como resolver. Ou você resolve
primeira legislação, arruma, padroniza, organiza, faz com que tenha pelo menos uma estrutura geral que possa ser apreensível por todo mundo está no mesmo desenho de quadros de salários, por exemplo, cargos de salários, ou vai ser sempre esse caos. Só que o caos é um mecanismo interessante para manter as coisas como estão. Então você tem ilhas, não tem o que o pessoal fala na gestão pública, ilhas de excelência? Você tem ilhas de burocracia, no pior sentido, não no sentido bonitinho weberiano. Você tem ilhas de burocracia que se retroalimentam criando mais burocracia. Então cria dificuldade para vender facilidade. E é prestigiado. Então assim, como é um governo que está há muito tempo aí que não muda, essa lógica é prestigiada, ela não é punida. Ela é incentivada, não é desincentivada. E esses são os nossos principais adversários, assim, para conseguir fazer um trabalho de gestão. Não consegue. Aqui estão as nossas principais barreiras. Quando tenta fazer alguma coisa, por que criou a carreira de IPP e de APOF, né? Criou para tentar melhorar a gestão pública do Estado. Foi essa a intenção. Você olhar lá o histórico, as motivações e tal, é para tentar melhorar a gestão em sentido amplo do Estado. Gestão fiscal, gestão orçamentária, gestão de políticas públicas, um monte de coisa. Tá? Gestão estratégica, de articulação de programas e tal. Criou essas duas carreiras de IPP e APOF. A gente mal consegue desenvolver isso. Porque essas barreiras aí que se alimentam, se nutrem do caos, bloqueiam. Então a gente tem adversários para nosso desenvolvimento profissional dentro do Estado que olham a gente como um corpo estranho. E elas estão corretas em olhar para a gente como um corpo estranho, porque somos um corpo estranho. A gente é um corpo estranho entrando numa estrutura caótica, que se alimenta do caos, assim, é quase uma metáfora ruim, talvez, mas uma analogia ruim. É quase como um tumor, assim, se alimenta do caos, vai consumindo o corpo ali e vai se multiplicando e tal. A gente, em tese, entrou nessa para tentar combater isso. Mal consegue, muito difícil. De vez em quando tem alguma realização, mas é apesar disso. Não é porque é encorajado dessa forma, é por batalha, assim. Nossa. Vamos aproveitar esse gancho para apresentar a sua carreira. Antes disso, você tocou num ponto e assim, olha só que legal o que está acontecendo aqui. O objetivo do programa está sendo cumprido, porque a gente tem aqui já vários cortes, várias informações que para as pessoas que gostam de política, muita gente gosta de política, não necessariamente a política eleitoral, quer saber como funciona o Estado, está investindo em quê, está fazendo o quê, o que pode melhorar, quais são as críticas. E você trouxe essa informação do RH incrível, que eu mesmo não sabia também. E você tocou num ponto, você falou do decreto que trata de reajuste. E aí, esse assunto, a gente precisa contar para as pessoas que não são do Estado um ponto importante. Nas carreiras da iniciativa privada, todo ano tem lá o dissídio, a database, que você... Né, todo ano o que acontece? Os preços vão subindo. Né? O pão francês vai subindo todo ano. O aluguel vai subindo todo ano. Seu salário precisa ter reajuste de vez em quando. Né? Beleza. Isso não há no setor público. Não há isso. Então, vamos lá. Se o governo quiser não reajustar por 4 anos o salário da pessoa, a pessoa já não está comprando mais pão, nem conseguindo pagar o aluguel que pagava antes. Aí fica 4 anos sem dar nenhum reajuste. E aí no 5º ano, der metade da inflação, você conseguiu pegar que a pessoa está indo mal, né? A vida dela não está bacana. E aí, nesse 5º ano, se der metade da inflação apenas desse 5º ano, vai precisar de uma lei chamando de aumento. Então, a gente tinha que resolver isso de vários jeitos. Que tem que ter a database. Tem que ter a database. Na semana passada, as centrais sindicais entraram na OIT com uma denúncia contra o Estado brasileiro. O ente soberano, né? O Estado brasileiro. O Estado brasileiro não tem database nem negociação coletiva com seus servidores públicos. Que essa categoria está muito, muito, muito atrás do Ocidente, dos trabalhadores do Ocidente. É óbvio que não é dizer que está sendo escravizado, mas veja, olha o quanto está atrás do justo, do certo, do civilizado no Ocidente. Porque é isso, o servidor público ele tem estabilidade funcional, mas ele tem completa insegurança com relação ao seu poder de compra.
completa insegurança do seu poder de compra. Eu acho que para as pessoas que falam, que gostam de falar de salário de servidor, falar esse tipo de coisa, eu acho que eu não vou pedir compromisso ou não, é brincadeira aqui, mas eu me comprometeria, eu acho que ele também, ele não precisa responder, né? Que assim, a gente não quer aumento. Eu ficaria 20 anos sem aumento, eu não quero aumento. Eu só quero, assim, não ficar sendo comido o meu poder de compra a cada ano. Tá muito, né? É isso, porque as pessoas planejam, né? Tem filho, a vida vai acontecendo. E o seu trabalho, ele não muda. Ele não vai diminuindo conforme não. Você trabalha igual, daqui a pouco você está trabalhando cada vez para comprar menos pão por cada hora de trabalho sua. E isso vai entrando numa lógica que na nossa vida, isso vai deteriorando assim, a estrutura de RH do Estado mesmo. Eu achei lindo quando as centrais sindicais entraram na semana passada comandando no OIT, pô. Olha a condição de trabalho que acontece no Brasil. É um crime civilizatório, sabe isso? A gente... Bom, para começar, que aqui não é a Alemanha que tem menos de 2% de inflação ao ano. Se fosse, talvez não precisasse disso. Como não é, você não ter revisão geral anual. Revisão geral anual, para quem porventura não sabe, é o nome que se dá dentro da Constituição Federal para o mecanismo que é o dissídio coletivo na iniciativa privada. Revisão geral anual dos salários, que seria baseado na inflação. Porque tem inflação nesse país aqui, então, em tese, os governos deveriam reajustar os salários. Eles fazem isso, mas eles não fazem uma revisão geral anual. Eles fazem de vez em quando e tudo fragmentado. É a lógica de dividir para governar. Então, dá para alguns, não dá para outros. Se incomodar muito, não vai ganhar. Se for uma carreira como a nossa, por exemplo, que pode atrapalhar essas lógicas que eu estava te falando, não ganha. E não ganha. Não ganha, cara. Em 2014, que teve outra ampla, assim, em geral, ficamos de fora. Então, assim, e eles têm total discricionariedade para fazer isso, bancado pelo Poder Judiciário. Então, as instituições funcionam para quê? Especialmente o Judiciário, né? Que se tiver a oportunidade de não dar reajuste para os servidores do Executivo, para que eles próprios possam ficar com o orçamento. Pirão, né? Se o pirão é pouco, meu pirão primeiro, o Judiciário é campeão nisso. Então, para eles fica. Chega na hora do Poder Executivo ser confrontado pelos servidores do Estado em relação a isso aí, a gente perde. Eu sei que a gente entrou com... Todas as ações que a gente entrou contra o Estado, a gente perdeu. Mas teve uma que a gente ganhou na primeira instância, que foi da revisão geral anual. Então a gente pediu revisão, já que o governo não dava revisão geral. O juiz de primeira instância, ele fez uma sentença assim apreciável. Vou resumir a ideia assim, mas ele chamou de algo próximo ao que seria o fascismo, não dar o reajuste de salário pela corrosão inflacionária para servidores. Por quê? Porque esta é uma lógica... Tá, tudo bem, foi os termos que ele usou, chega a ser chocante hoje em dia. Isso faz 8 anos, não tinha esse mundo de hoje. Mas só me choca com relação à abordagem, não estou discordando muito, não. Não, também não. Por quê? Se o Estado são os seus servidores, porque basicamente é gente, o Estado é basicamente gente, tirar as pessoas de lá não vai fazer nada, não tem máquina fazendo o serviço que o Estado faz, é serviço público no geral, então pessoas... Não dá para dissociar o que é o Estado das pessoas que fazem o Estado funcionar. Bom, se a gente quer o Estado funcionando, porque tem gente que pode não querer o Estado funcionando, ANCAP, é uma visão tosca sobre um capitalismo sem Estado, Mad Max, tranquilo. Peraí, posso fazer um parênteses? Claro. ANCAP. Não, termina o seu raciocínio, porque ANCAP é muito bom, né? É divertido. Não, vamos lá, termina, desculpa. Não, tá bom. É só que ali o raciocínio do juiz, mas assim, já no TJ, o TJ já neutralizou aquilo. É que assim, não tem jeito. Se você não dá um reajuste inflacionário, nada de aumento, reajuste inflacionário para os servidores, você está asfixiando aquelas pessoas que estão ali. Então, daqui a pouco ela vai ter que sair. Daí qual que é a lógica que os caras fazem no governo do Estado de São Paulo e em todos no geral fazem isso? Vai criando puxadinhos, vai criando exceções, vai criando coisas que beneficiam as categorias que favorecem algum tipo de lógica e prejudicam os que atrapalham outro tipo de lógica. Então, assim, você tem algo... Enfim, não vou ficar dominando também para não criar... Não, a gente tem tempo aqui. Poderia fazer uma listagem exaustiva, assim, mas como o governante tem total discricionariedade, total liberdade para fazer o que ele quer, ele é quase um rei, quase um déspota. Então ele decide dar para porque ele concede. Não é que ele é obrigado a repor a inflação. Ele concede para uns, ele não concede para outros. A seu próprio critério. E as instituições do Poder Judiciário bancam isso, dão esse poder. Se você vê lá a decisão que foi geral,
em relação à revisão geral anual, que neutralizou para todo mundo perdeu. Ficou anos, você deve ter acompanhado, ficou anos parado no Supremo. A hora que chegou no Supremo, o Supremo falou assim, o Poder Executivo faz o que ele quiser bem entender. É impressionante, mas quer mandar do ANCAP? Do ANCAP é assim, uma vez eu vi um... Eu lembro que era ano passado, ano retrasado, na discussão da privatização dos Correios. Rolou essa discussão. E, na época da discussão, e aí eu vi lá um cara de um canal lá de ANCAP. E eu fiquei assim, pô, cara, ANCAP, velho, os caras querem sem Estado mesmo, né? E assim, tem duas abordagens para a gente pensar nos ANCAPs, né? Uma teórica e uma histórica. Teve uma vez que o Estado já sumiu. O Império Romano caiu. O que aconteceu quando o Império Romano caiu? Um cara falou assim, isso aqui é meu. Você é meu também. E começaram a se bater e fizeram o feudalismo e é isso aí. Quem tinha o TACAP maior ganhava. É isso. É porque eles acham o quê? Que o interesse próprio de cada um regularia uma coisa muito próxima ao mercado. E a coisa ficaria organizada, sem o uso da força do Estado, né? Isso já aconteceu uma vez, não rolou. E não é porque hoje a gente, tem videogame e Nescau que a gente não vai ser assim, se parar. O ser humano não muda não sei quanto tempo, que o DNA é o mesmo. A gente vai fazer aquilo lá de novo, a gente é isso. Beleza, a construção teórica é a seguinte. Tem um cara, um liberal, chamado Nozick. Robert Nozick. Ele, apesar dele ser um liberal, não liberal no inglês não, liberal mesmo, assim, né? Como a gente usa aqui no Brasil. Apesar de ser liberal, ele critica os ANCAPs, porque ele acha também uma coisa de louco não ter Estado. E aí ele faz uma construção filosófica explicando por que o Estado seria impossível o Estado não nascer. A definição de Estado é alguém lá que tem monopólio da força. É isso. A definição de Estado é isso. Beleza. Então vamos lá. O ANCAP ele vai dizer o quê? A gente mora aqui numa rua e aí vamos trabalhar. Aí todo mundo vai lá, trabalha e tal. E aí eu preciso tomar conta do meu carro quando eu saio de casa para ir trabalhar. Então, talvez no começo a gente... a minha folga é no domingo, então eu tomo conta do carro de todo mundo e você na terça, que é a sua folga, e o outro na quarta, que é a folga dele. E assim a gente faria. Já pressupondo que ninguém ia zoar com o carro dos outros, porque você vai precisar da folga uma hora e vai precisar do seu vizinho. Ok. Essa distribuição não é eficiente. O que vai acontecer? Em vez de cada um ficar na sua folga tomando conta do carro dos outros, alguém vai falar assim, eu não vou ao trabalho mais, o meu trabalho vai ser tomar conta dos carros todos os dias. Então o mercado especializou, divisão do trabalho. Então já nasceu uma empresa que toma conta de carro. Beleza. Então a gente vai daqui a pouco começar a precisar de segurança. Então a rua aqui vai ter a segurança privada, outra rua vai ter a segurança privada. Vão nascendo agências de segurança. E aí agora é o ponto-chave. Como que seria uma agência de segurança? Você vai lá, contrata segurança aqui da rua e tal. E se... então, qualquer pessoa que vier de outra rua para a nossa rua mexer com nossos carros, beleza, eles vão lá e vão fazer o que for preciso fazer. Mas pode ser que talvez eu e você tenhamos problemas. E nós dois somos clientes da mesma agência. Então, provavelmente, uma agência de segurança, ela teria um estatuto que diria como... Já faria previsão de como resolver conflitos entre seus próprios clientes. Isso já está aparecendo muito com o Estado e com o Estatuto, que é uma lei, né? Assim, e ele mesmo que vai julgar isso já parece um judiciário, mas não é o judiciário ainda. Aí mas não é o Estado ainda. Mas ele já tem a força, ele já tem a regulação, a regulamentação, e ele vai julgar conflitos. E aí, o ponto-chave é esse aqui. Se você tiver a rua A e a rua B, obviamente na rua A, todo mundo vai ter contratado a mesma agência. Por quê?
ninguém vai contratar a agência mais fraca. A agência que for mais forte, todo mundo vai migrar para a agência mais forte. Porque eu não quero estar na agência mais fraca que vai ter que ir para o combate com a maior se der algum problema. Então, rapidamente, todo mundo entraria em uma agência só. Ou teriam 2 ou 3 que elas viveriam em acordo. Ou seja, não importa se tem uma só ou se tem 7 vivendo em acordo entre elas. Quando 7 estão em acordo, elas são uma. Existe uma macro... Elas estão federadas. Então, essa federação é o Estado já. E por quê? Porque a força é um monopólio natural. Porque não importa se eu tenho 1000 de força, importa o quanto você tem. Se você tiver 1 de força, eu só preciso ter 2. Eu não preciso ter 1000. Porque na hora que eu tiver um pouquinho só de mais força que você, eu te destruo e aí eu recomeço de onde eu estiver. Então a força é um monopólio natural. Então assim, não dá para você pulverizar a proteção. Então vai nascer o Estado de qualquer forma. E o dono dessa empresa lembra muito o senhor feudal, né? Pronto. O que eu acho divertido, assim, eu já me dei ao trabalho de trocar ideia com ANCAPs, assim. Pra quem não sabe, a ANCAP é anarcocapitalista, tá, gente? Que deveria ser um oxímoro, assim. Ou bem você é anárquico, não quer o Estado, ou bem você é capitalista. Ser as duas coisas simultaneamente é meio contraditório, para usar um adjetivo respeitoso. Porque o capitalismo depende do Estado. Então, assim, pergunta para os capitalistas se eles preferem um mundo com o Estado ou sem. Por acaso, um Estado que, no geral, eles dominam. Então, assim, funciona para isso. Assim, a função núcleo central do Estado não é essas coisas bacanas que a gente está falando aqui. Porque, aliás, inclusive, quando o pessoal fala de Estado mínimo, eu acho curioso. O pessoal, às vezes, as pessoas olham para o Estado como uma pizza, né? Como se o orçamento fosse uma pizza, que essa fatia aqui é para educação. Eu estou lembrando da auditoria cidadã da dívida, né? Exato. Inclusive aquela pizza equivocada deles lá, mas tudo bem. Acho que não fazem por mal. Mas que o Estado é uma pizza, então o orçamento é uma pizza e tal. Eu não acho que essa é uma boa... A pizza não é uma boa fotografia do Estado. Acho que uma cebola explica melhor, porque são camadas. Então você tem as camadas mais superficiais, que são as camadas que dá para ir tirando. Direitos sociais, preservação da vida, meio ambiente, vai tirando essas camadas. Quando a gente vai falar de diminuir o Estado, esse Estado que a gente tem hoje, é tirando as camadas de fora. Tira educação, arranca a saúde, posterga a vacina, vai sabotando por fora. Mas o núcleo do Estado mesmo é tiro, porrada e bomba. Assim, é forças armadas, é polícia, é cartório, para garantir propriedade privada, essa estrutura elementar, poder judiciário, Ministério Público, enfim, essa estrutura central é o Estado mínimo. Então, quando você pega um ANCAP, que assim, o ingênuo, não o ideólogo cínico, pega o ingênuo que acredita que aquilo ali é liberdade, enxerga uma coisa boa naquilo, porque está na época desse tipo de discurso e tal. Você pega esse cara que é bonzinho, bem intencionado, mas está perdido ainda, né? Tem 18 anos e acho que já tem ele próprio, como se tivesse 70 anos de leitura e tal, então já se impressionante sente... como que a juventude às vezes perpassa por essa arrogância, né? É uma época. Eu entendo, assim. Tudo bem. O cara ainda bem que não tinha YouTube na minha época, senão eu tinha registrado tanta coisa que eu não queria ter visto, vendo hoje. É possível. Imagina, 18 aninhos, sabe? Eu sei tudo. Cara, tudo bem, assim, acontece. Então é uma arrogância. Outra, também tem uma coisa meio olavista, assim, sabe? De ficar jogando com as palavras, ficar implodindo o significado das palavras, ressignificando tudo, e que daí a comunicação se torna impossível, porque eu falo uma coisa e você entende outra, com aquela mesma palavra. Então você destrói o vocabulário comum, assim, o cara entra no mundo próprio, e daí você fala uma coisa e o cara entende outra. Você fala, não, mas tal coisa, o cara está entendendo outra coisa com a mesma palavra, no mesmo idioma. Então, assim, você começa a impossibilitar a comunicação. Daí o cara entra numa bolha própria de interpretação do mundo e se perde ali, normal, difícil mesmo. Mas nesse mundo que olha para o Estado como Estado mínimo, como se fosse uma coisa positiva, geralmente o Estado mínimo é só porrada. É repressão. É garantia das assimetrias. É propriedade privada. Então, pergunta para esse... das assimetrias? A garantia das assimetrias. Me conta isso. A lógica normal de qualquer sociedade de classe. Você tem pessoas que têm propriedade e alguma coisa para garantir isso. Ou vai ser um TACAP no feudalismo, ou vai ser um TACAP no anarcocapitalismo, ou vai ser o Estado no capitalismo, como a gente tem hoje. Alguma coisa precisa garantir as assimetrias. Se você tem 100 bilhões de dólares, como é que você garante isso?
Assim, o que é? Tudo bem, tá? São negociados no cassino virtual, mas vamos supor que fosse uma coisa produtiva. O cara tem metade da propriedade da terra produtiva de um país como o Brasil, por exemplo. O cara é o Blair Maggi, tá? Como é que um cara tem metade, não tem metade, mas assim, tem um estado do Mato Grosso de propriedade, tá? Como é que ele consegue garantir isso? Qual é a manha que ele tem? Como é que ele faz para garantir tanta terra? Tem tanta gente passando fome, tem tanta gente sem terra e tal. Como é que o cara tem? Ou você pega uma cidade como São Paulo, por exemplo, em que um cara sozinho, que acho que é o maior proprietário urbano de São Paulo, pessoa física, tem 1.000 imóveis numa cidade, que tem gente que não tem onde morar. Como é que ele consegue garantir? Ele não consegue estar em 1.000 lugares ao mesmo tempo. Como é que faz para garantir? Pergunta para ele se ele é ANCAP. Pergunta para esses caras aí se ele... Não, ANCAP é legal, vamos fazer ANCAP. Cara, é porque assim, a gente trabalha dentro da estrutura do Estado, né? A gente anda na rua e a gente vê o nosso trabalho. Eu saio do meu prédio, vou para academia e tem um posto ali da PM. E aí eu tô lá, vejo PM, aí passa uma ambulância e eu falo, cara, é a gente nesse trabalho interno que faz tudo isso acontecer, né? E aí, de vez em quando, eu tenho que conversar com alguém que... Eu tô conversando com alguém, aí tenho que estar nessa conversa, que eu não queria estar nessa conversa, que eu falo, o Estado não faz nada pra gente, não sei o quê. Aí eu falo assim, cara... invadiram o seu apartamento hoje. Assim, é isso, né? Ninguém entrou na sua casa. Então, você tem um papel de ordem, você né, tem um social. papel que você chama de escritura, que você pagou caro por aquilo, e você tem toda certeza que vai dar certo que você tem aquele papel. E essa mesma pessoa odeia cartórios. Mas é um cartório que faz valer a poupança da vida dela para virar aquilo que ela queria, que era a propriedade dela, por exemplo. Mas eu vou te falar uma coisa. Você já teve que frequentar cartório? Não, é chato. Não, qualquer um que odeia cartório tem toda a minha solidariedade e carinho, viu? Porque realmente é uma coisa detestável. O jeito que funciona cartório no Brasil é uma coisa muito louca. É muito impressionante mesmo, assim. É um objeto para explicar para um alienígena como é possível a gente ter criado uma estrutura É um monopólio público de um monopólio público de um serviço obrigatório, gerido de forma privada. Aliás, um desafio aí para qualquer um que queira ser gestor e tal. Faz o seguinte, assim, projeto de lei assim, para quando você conhece alguém que queira ser deputado, assim, o projeto proposto aqui já bem bacana. Está proibido qualquer repartição ou serviço público exigir do cidadão que apresente documentos públicos para além da sua própria identidade. A gente tem que ter tudo, né, cara? Como é que pode, cara? Você vai fazer um serviço público, você tem que levar outros documentos públicos para aquele serviço público poder acontecer. Escritura, outras certidões, é tudo público. Quer desburocratizar de verdade? Tipo, poupa-tempo. Poupa-tempo faz 20 anos que a galera surfa na onda do poupa-tempo que solta RG. Tá bom, resumi muito, mas no fundo é isso. A celebração de você soltar um documento com pouca burocracia. Tem gente que até hoje se elege com base de que construiu o poupa-tempo. Sabe? Tipo, mano, vai até onde isso? Supera, já faz 20 anos. Acho que essa que eu te falei agora era uma onda atual. Acabou. Tá tudo eletrônico já. Não é possível que um cidadão, quando vai fazer um serviço público que exija alguma interferência do Estado, precise apresentar outros documentos que não seja a comprovação de que ele é ele. Sim, porque o Estado tem que saber como que, né? Puxa. E aí é isso mesmo. Você tem um trecho do Asterix que é no YouTube você acha assim, formulário 5B. É o dos prédios? É muito bom. E aí, assim, o cara, ele tá num prédio público e ele vai lá numa coisa e fala assim, você tem que entregar o formulário, não sei o que lá, em tal... Preencher o formulário. Aonde? Em tal setor. Aí mostra o cara, corre, vai escalar pra lá, pra cá. Aí depois não é aqui, vai lá. E, nossa, aí o cara vai rodando. Eu acho até que bom, primeira coisa, sim, o Estado não deve exigir documentos públicos para ele te conhecer. Se apresente, mostre seu RG, eu já te conheço. Tudo que eu mesmo já emiti para você, eu tenho que ter. Legal. Segunda coisa, se você pegar o número do meu RG, ele me define. O número do meu CPF, ele me define. O número da minha carteira de motorista, me define. O número do meu título de eleitor me define. Tá brincando? Tipo, certidão. Como assim o sujeito tem que emitir uma certidão negativa de alguma coisa e apresentar numa repartição pública para alguma coisa desenrolar?
Como assim? O cara tem que levar a própria certidão. Se aquilo é emitido pelo mecanismo público como um todo, por que não abduz esses dados ou informações que aquele... vou te contar uma en passant, assim. Tinha uma época em que o vale-refeição era feito em papel. Então os restaurantes tinham que se credenciar. Não é tipo as empresas e tal que se passa o cartãozinho que nem hoje em dia. Daí tinha um restaurante vegetariano que eu adorava. Um amigão meu, Rodrigão. No centro? É, lá perto da Bela Sintra, o Apfel. Ah, então não conheço. Cara, uma delícia. E daí a gente ia lá sempre, tinha que pagar em dinheiro porque eu não aceitava. Daí um dia a gente virou pra dona lá e falou, pô, credencia lá, pô, pra gente poder gastar o vale-refeição aqui e tal, senão fica tudo muito caro e tal. Daí ela, não vou fazer. Daí a gente falou, então a gente vai fazer pra você. Vamos fazer a burocracia. Ah, mentira. Cara, a gente fez pra ela. A gente fez pra ela. Claro, ela ia ter que fazer, mas a gente correu atrás de organizar a burocracia pra ela. Eram, ao todo, sem brincadeira, cara, 15 documentos e ou certidões e ou declarações. Declaração de irregularidade de alguma coisa pública. Então, assim, é uma máquina burocrática e, assim... Eu via isso de fora antes, como qualquer um que não está dentro do Estado e não vê isso desse jeito. Vendo de dentro, você fala assim, não, dá para entender por quê. Quem tem interesse em superar essa lógica? Porque o órgãozinho ali que vai pegar os 15 documentos e analisar, se não precisar fazer essa análise de 15 documentos, alguém perde poder. Ninguém vai perder o emprego, mas alguém perde poder. Então, assim, quando o pessoal ataca o Estado, não devia atacar a camada bacana do Estado, devia atacar esses problemas. Então, esses caras que ficam falando de desburocratização, gestão, eficiência, esse papo furado, essas buzzwords da gestão pública, que é bonitinho de falar, mas pouca gente implementa, podia atacar problema de verdade. E não ficar só falando palavras bonitinhas e soltas e fofas e tal, que atraem atenção e todo mundo concorda. Na prática, é um inferno burocrático. E a burocracia, essa burocracia com B minúsculo, se retroalimenta. Quem que tem interesse em melhorar um processo interno que vai tirar poder de si próprio? Então, assim, no fundo, a pessoa que está fora, pega, olha para o Estado, vai lá, tem um atendimento tosco, fica com raiva. E dá para entender por que fica com raiva, porque é tosco. Só que reduz o Estado a isso, a essa dimensão tosca. Daí é martelada o tempo todo pela mídia, que apresenta o Estado como malvadão, daí detesta o Estado como um todo. Defende geralmente o Estado, o núcleo central dele, que é tiro, porrada e bomba, e as coisas boas que esse mesmo Estado pode promover e promove, viram várzea. Então, esse esforço que a gente tenta fazer aqui de... Estamos no Estado por quê? Podia estar ganhando dinheiro com outra coisa. Podia ter um emprego, dar lucro para um chefe, podia estar fazendo outra coisa. Está aqui por quê? Porque acha que dá para melhorar alguma coisa, fazer a vida ter algum sentido interessante e tal, se realizar profissionalmente de outra forma. Tá, a gente consegue? Não, mas essa outra parte, que é o câncer, que consome energia interna do Estado e tal, tem pouca gente combatendo. Esse governo que transcende décadas aqui não combate isso, mas as buzzwords, as palavras bonitinhas, o tempo todo lá, gestão, sou gestor, eficiência, desburocratização. Como é que pode, né? O cara ganhou a eleição falando isso, né? É impressionante, cara. Não sou político, sou um gestor. É impressionante, é impressionante. Ninguém eu diria assim, isso. que eu não sou um gestor, não, eu sou um político. Não quero dar lucro pro Estado. A gente não é lucro, o Estado não é para dar lucro. A Prefeitura de São Paulo está se vangloriando que tem não sei quanto, uma granaça em caixa. Em caixa. É um crime ter dinheiro em caixa numa prefeitura. É. O que significa estar sobrando caixa na prefeitura? Significa que todo mundo que morreu ano passado não precisava ter morrido. No governo do Estado também está sobrando dinheiro. Aliás, está sobrando dinheiro às nossas custas. Então, está fazendo generosidade com o chapéu alheio, né? Porque não dá reposição inflacionária para os servidores e sobra, sei lá quantas dezenas de bilhões de reais em caixa. Então, você pega e olha, a arrecadação cresceu, os salários congelaram, não é que está sobrando dinheiro em caixa? Olha que gestor incrível que conseguiu fazer sobrar dinheiro em caixa. Não é que assim, fez uma gestão fantástica, aumentou a arrecadação, o PIB cresceu, o Estado se desenvolveu e por isso está sobrando dinheiro em caixa. Não. Está fazendo um trabalho fácil. Assim, um trabalho medíocre enquanto governante e tira dos servidores. Porque a inflação aumenta a arrecadação e os salários estão congelados. Tá, é assim até eu. Eu vi uma entrevista... não me lembro. Eu tô com a cara, o rosto dele aqui, mas não me lembro o nome do economista. Ele foi do Plano Real. E aí, assim, a jornalista perguntou para ele assim, reajuste salário servidor.
acho que foi ano passado a discussão. Reajuste de salário de servidor é compatível com as contas públicas? Não, o que ele vai responder é um absurdo. Mas olha a pergunta. O reajuste de salário público é compatível com as contas públicas. Olha só. Não, de verdade. Leandro. Vamos analisar com o tempo que precisar essa pergunta. O reajuste de salário público é compatível com as contas públicas? Não tem dinheiro. Não há dinheiro. Não. Olha só, peraí. Todo ano, por exemplo, precisa comprar papel higiênico para o colégio. Abre uma licitação, compra papel higiênico. O Estado vai pagar o preço do papel higiênico que for o preço do papel higiênico. Você não consegue escolher o preço que vai pagar no papel higiênico em sendo compatível ou não com as contas públicas. Então, se o Estado estiver em crise, o papel higiênico vai cair metade do preço? Não faz sentido isso. Não faz sentido isso. O salário de servidor público tem que ser compatível com o trabalho dele, não com as contas públicas. O salário de um trabalhador tem que ser compatível com o trabalho dele, não com as contas públicas de quem paga o salário dele. É isso. Porque olha só o que está sendo dito, e essa é a tônica do mainstream do debate público sobre você trata o salário de servidor como uma questão fiscal. Isso. Então olha só o que acontece com essa narrativa, que é o que os brasileiros acreditam. O servidor tem que trabalhar porque sim, né? Assim, independente do salário, tem que trabalhar. E aí eu reajusto o que der. Então não há um valor nenhum no que eu estou fazendo. Você me paga... Assim, então eu trabalho aqui... eu trabalho porque eu sou obrigado a trabalhar e você me dá o que você acha que você puder. E na hora que você achar que você não pode me dar nada. Você já viu como é que são os processos que analisam os pedidos de revisão geral anual dentro dos processos internos? É de um cinismo teatral. Assim, eu já vi vários argumentos, assim, já vi vários pedidos de informação sobre esse tipo de informação. Cara, eu poderia ficar horas qualificando a raiva que dá de ver o cinismo que é esse tipo de argumento. Porque você tem estruturas burocráticas, você tem o caos na área de RH. Mas você também tem estruturas que servem justamente para dizer não. Técnicas, estruturas técnicas, com toda a performance de ser um órgão técnico, e geralmente tem técnico na palavra. Os servidores internos ali tem técnico no nome do cargo. Você tá ligado, né? No estado de São Paulo tem assessor técnico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É quase estruturado como se fosse uma carreira. Cargos comissionados. As pessoas mesmas, tudo pobre coitado. A pessoa mesma ali não tem culpa disso. Ela arranjou um emprego no setor público com um cargo comissionado. Tranquilo. As pessoas de boa. Agora, o jeito que o design é feito, você tem assessor técnico em órgãos técnicos. Só que assessor técnico é comissionado, então ele cumpre ordens. É como se fosse serviço militar no serviço público civil. Cumpridor de ordem, o que o cara vai fazer? Se ele não fizer o que o chefe mandar, ele é demitido, porque ele é comissionado. Então, não é servidor de carreira. Muito bem. Daí vem uma ordem que é para falar, aqui é para dizer não. Daí sabe como é que são ditos os nãos dos pedidos de revisão de salário? É sempre isso, para que ninguém tenha dúvidas. Revisão de salário é revisão de inflação, não é pedido de aumento para além da inflação. Os pedidos são assim. Eu queria lembrar as palavras, não imaginei que a gente fosse falar disso hoje, mas a ideia é a seguinte. Revisão não implica reajuste. Revisão é quase como se a interpretação da palavra revisão fosse assim, um olhar sobre, uma passagem de olhos. Então, é tipo aquela... Posso fazer uma observação? Pode. Isso. Então vamos dar uma olhada nos salários. Isso não implica nada. Então, assim, é de um cinismo, enfim, eu adoro as pessoas que fazem direito, pela coragem que fazem, mas assim, no setor público tem um pessoal que faz uma mobilização. É gênio do mal, né? Cara, é uma tristeza, é uma miséria, assim. Não é só uma miséria intelectual, porque sabe o que estão fazendo, não é gente tonta, mas se prestar esse papel. Tem muita gente que se presta esse papel, e daí é prestigiado, porque alguém tem que fazer esse trabalho sujo, e alguém vai lá e faz. E as pessoas são prestigiadas e tal. É muito impressionante. Revisão não implica reajuste. Implica o quê, né? Nada. Um olhar sobre.
Não foi nem o processo. Ó, outra, se fizessem os processos assim na parte mais tosca, folha de papel, passa por uma área técnica, daí alguém pega e dá uma assinatura dizendo sim ou não, tem uma decisão política instalada ali, escreve no processo e tal, diz por que é não, tal. Se tivesse isso, já seria pelo menos uma performance de verdade ali. Não tem nem isso. Não chega a ter o processo. A gente tem um processo, a gente conseguiu, depois de anos, conseguiu convencer o secretário a fazer rodar no sistema sem papel um processo lá administrativo, está rodando o processo, para tentar refazer a lei complementar da nossa carreira, dos EPPs e dos APOFs. Daí está lá. O gabinete bateu no peito e falou assim, vamos fazer rodar o processo. A gente pegou a lei complementar que organiza as carreiras da Artesp e da Arcesp e puxou para o Poder Executivo, nessa lógica de tentar padronizar as coisas, para não ficar puxadinhos. Pegamos o que eles já fizeram, ficou bom, e tentamos fazer igual aqui, trazendo para a administração direta. Muito bem, depois de muitos anos, a gente conseguiu que um gabinete de uma secretaria da Fazenda mandasse esse processo adiante. Mandou. Andou nada. Por que não anda? Porque não é para andar. Então chega numa área técnica, que tem o nome de técnica, e tem duas barreiras artificiais que são criadas ali, que é a área de tipo pessoal. República Democrática, né? Não sei o que, né? É assessor técnico. Cara, é isso. E você tem duas grandes barreiras de contenção para qualquer coisa progressista andar dentro do Estado. Para dizer não. É um jeito de dizer não. Que não é técnico, mas tem a performance, tem o desenho, usa roupa de técnico, tem carimbo de técnico, mas não é. É político. Completamente político no sentido ruim ali dentro. Faz decisão de hierárquica. De politicagem, né? Politicagem, decisão hierárquica de lógica militar, que pergunta para quem está lá em cima, o que é para dizer? É para dizer sim ou não, tecnicamente? Eu quero pegar isso que você disse para a gente contar para a sociedade que aquela sociedade, a fatia da sociedade que fala assim, que condena, enquadra a estabilidade do servidor público como um privilégio. É verdade que estabilidade para o servidor é uma prerrogativa. Agora, se é privilégio ou não, depende de mais um atributo. É uma prerrogativa injustificada? Se for uma prerrogativa injustificada, se chama privilégio. Se for uma prerrogativa justificada, não se chama privilégio. Então, você acabou de contar para a gente o que acontece com o comissionado que, ele trabalha para o político, ele não trabalha para o Estado, ele não está no corpo permanente como a gente, por exemplo. Então, você não conseguiria nunca, por exemplo, quem fiscalizaria os poderosos se não fosse a estabilidade? E não é só quem é de ponta da fiscalização. Eu só dei um exemplo que é gritante, mas todas as carreiras, porque não existe nenhuma separação não há separação integral do que um servidor faz do que o outro faz. O policial só está fazendo o que ele está fazendo porque ele, especialista em política pública, fez um trabalho tal que depois, uma hora ela chegou para lá. O bombeiro é porque uma hora eu fui lá e arrecadei não sei o quê. Porque o procurador defendeu o crédito tributário, porque o juiz deferiu, e quando chega esse dinheiro todo, o dinheiro podia ser mal gasto, não dá para fazer nada, mas ele trabalhou bem para o dinheiro sobrar aqui para lá, tudo está junto. E tudo isso acontece para a gente proteger a sociedade dos poderosos. A estabilidade do servidor público não é uma prerrogativa dele que importe, em primeiro lugar, a ele, para proteger ele. A estabilidade do servidor público é para proteger você, cidadão, do poderoso. Porque senão toda a camada dos servidores iam ser os capatazes de um eventual poderoso maquiavélico, né? Perfeito. Quando estava essa discussão sobre estabilidade, uns anos atrás agora, sobre a reforma administrativa, eu lembro da mídia fazendo uns argumentos muito toscos assim, sobre estabilidade como um privilégio. Eu acho que assim, todo privilégio por definição é o que tem que ser combatido. Assim, porque tem para alguns e não tem para outros. Então eu entendo completamente quem está fora do Estado, está na iniciativa privada, que pode ser demitido a qualquer momento, olha para o servidor público de carreira e fala assim, ele não pode. Mas eu só respeito o cara que diz que não pode, o cara que não prestou concurso. O cara que prestou, não passou e agora está falando isso aí não, esse cara não. Não, mas eu entendo, assim, eu consigo compreender o raciocínio. Assim, dá para entender, dá para ter uma conexão afetiva com quem apresenta isso. Mas daí a gente tem que tentar esclarecer, que é o seguinte,
Na iniciativa privada, inclusive, um parênteses, você está ligado que na OIT tem uma dessas convenções internacionais, eu não vou lembrar nunca o número, mas que estabelece a estabilidade. Estabelece a estabilidade é foda, né? Mas é exatamente isso. Na iniciativa privada. E está lá um dos pactos internacionais. O Brasil aderiu a ele, na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Olha que loucura, hein? E não durou um ano. Precisava ficar, acho que um ano em vigor para entrar na legislação. Daí, evidentemente, os donos do poder e do dinheiro no Brasil falam nem a pau. Tiraram isso da legislação e voltou a ser como sempre foi. O funcionário da iniciativa privada pode ser demitido a qualquer momento, mesmo que sem justa causa. Sim. Há quem defenda isso. Vai ter trabalhador que defende isso, que é meio bizarro ser demitido sem ser por justa causa. Claro que há N motivos que justificariam uma demissão no setor privado sem ser por justa causa. Está quebrando a empresa, mas assim tem convenção coletiva para organizar isso. Porque o chefe não gostou, vai ter trabalhador que defende isso. Eu não defendo. Então, nem eu. E o ponto a estabilidade não é sinônimo de vitalicidade. Não é. Estabilidade é um servidor como eu sou, que tem estabilidade, eu posso ser demitido. Eu posso ser cortado do corpo do Estado se eu não bater meta de eficiência, por exemplo. Eu estou sujeito a isso. A estabilidade. Ou se cometer um erro grave, se fizer uma infração grave, claro, tem processo administrativo, tem que mais ser demitido mesmo. E é. Mas o ponto é que eu posso dizer no meu Instagram, no meu Facebook, onde eu quiser, que eu vou votar no outro governante. Não vou votar na reeleição. A gente pode ter essa conversa que está tendo aqui. A gente pode ter essa conversa que a gente está tendo aqui. Falando o que a gente bem entende sobre o funcionamento tosco, a parte tosca do funcionamento do Estado, porque a gente pode. Porque se fosse um chefe, eu estou falando mal da empresa, tá na rua. Como assim? Imagina assim, ó, a empresa A. A empresa A tem 2 funcionários, o Vitor e o Leandro, e a gente está aqui falando sobre a empresa A, questão crítico. A gente vai ser cortado na hora, é isso. A estabilidade é só para isso aqui só. Não é para manter gente no quadro técnico que não seja eficiente, que não cumpra as metas de trabalho. Não, e outra, tem uma coisa de consciência também da própria pessoa. Tem gente, como em toda parte do planeta, em todas as épocas, tem gente oportunista. Então tem gente que vai para uma empresa e é encostada lá, e enfim, engana, enrola. Tem em toda parte. Tem gente que trabalha, bonitinha, tem em toda parte. O setor público também tem. Tem gente que vai se esconder, que não vai fazer nada que possa incomodar quem manda, os dirigentes, os governantes e tal, vai ficar quieto, tá tranquilo. Cada um faz o que é capaz de fazer. Tem gente que vai incomodar. Tem gente que vai tentar fazer coisas que vão perturbar alguns mecanismos que estão rolando ali. Se a gente privilegiar só quem não faz nada, daí vira privilégio. Sim. Porque daí o pessoal quando ataca o Instituto da Estabilidade não se liga. Inclusive esses intelectuais da academia que intelectuam para o setor público, eu queria lembrar o nome de uma que tem cabelinho enrolado, que odeia servidor público, ela deve ter tido alguma coisa. Ela é esposa do cara que eu estava dizendo. Isso. Você sacou? Ela... Lara, não é? Ela é esposa do Lara, né? É isso, do Lara Rezende, não é? Odeia servidor público e tal. Assim, fico perguntando, é inteligente, né? Tudo bem, as pessoas podem ser canalhas às vezes, mas elas são inteligentes. Então, os canalhas, inclusive, são inteligentes, no geral. Então, a pessoa sabe o que ela está falando. Não é por ingenuidade, não é um CAP. Não é um CAP de 18 anos. É uma pessoa estudada de seus 60 anos de idade. Então, sabe o que está dizendo. Então, é canalha, não é por burrice, não é por ignorância. Quando a pessoa pega e ataca o Instituto da Estabilidade, pelos argumentos que usa, como se fosse um privilégio, fala, não, você estava de brincadeira. Eu queria que fosse como o Estado, em que o seu maridão vai olhar para todo mundo que está desagradando as suas lógicas mafiosas ali, está na rua. Todo mundo que está desagradando a máfia está na rua. Está na rua. Só vai ficar quem compactua com a máfia. Quem compactua com alguma estrutura de poder que serve para manter as mafiazinhas. É isso? Essa é a ideia de acabar com a estabilidade? Deixar só quem está alinhado com o poder? Só quem está alinhado com o governante? Deixar só correligionário? Deixar só pelego? A ideia é deixar um Estado assim super alinhado? Porque ao mesmo tempo que o pessoal pega e ataca os políticos, corruptos, ladrões, não fazem um trabalho público decente e tal, que é esse mesmo pessoal, eu estou falando desse mesmo pessoal, que faz esse ataque aos políticos e à política como ladrão, corrupto e tal, esse é o mesmo pessoal que fala assim, mas eles têm que ter poder total para decidir quem fica ou quem sai da máquina estatal.
Eles têm que definir. Eles olham, tá vivo. Quer trocar cadeira? Calma um pouquinho. Eles olham para essa relação de força e falam assim, não, a relação tem que ser total. O político tem que ter total poder para escolher quem vai ficar dentro do Estado. Cara, Olha. É cinismo, né? É uma canalice sem tamanho quem apresenta esse tipo de argumento. Então, Leandro, olha, vamos... EPP, especialista em política pública. Me diz, me conta o que é a sua associação, a associação a qual você preside, né? Qual que é a carreira que ela representa e me conta um pouquinho do histórico da carreira. Quantas pessoas tem, como que ela nasce? Tá bom. Em 2003, se não me falha a memória, o governo estava numa época progressista, assim, de tentar criar estruturas e pessoal capaz de renovar a máquina pública. E daí tinha um pessoal ali que, enfim, tinha uma conexão com exigências do Banco Mundial, do FMI, acho que era o Banco Mundial. Era uma exigência para conseguir dar créditos para o Estado, tinha que criar um corpo técnico dessa área de gestão. Daí começaram a formular esse processo e tal. Inicialmente ia ser um cargo, que, salvo engano, seria o de APPGG, ou Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas, eram desses dois. E daí acabaram criando duas carreiras diferentes, correlatas, mas diferentes. Uma especializada em orçamento e auditoria, e a outra especializada, como se fosse um clínico geral especializado em coisas gerais, que é o especialista em políticas públicas. Então, o pessoal que é a APOF, as duas foram criadas em 2008, né, pela Lei Complementar 1034. Ali teve um monte de mudança em RH naquela época. Criaram a lei, criaram a carreira pela Lei 1034, Lei Complementar 1034. Então, ali tem os analistas em planejamento, orçamento e finanças públicas, que são os APOFs, e tem os especialistas em políticas públicas, que são os EPPs. Os APOFs tiveram 3 concursos, salvo engano. Acho que não foram 4, foram 3. 3 é certeza absoluta. E os EPPs foram só. Foi tudo mais ou menos na mesma época. Que é quando a gente pergunta para a Sandra e para o Nelson, né? Não, eles têm certeza absoluta. Eles chamam de G1, G2, G3. A gente só teve o G1, grupo 1. O nosso foi em 2009. Foi criado em 2009 e a gente entrou em 2010. O curso de formação foi no final de 2009, a gente entrou em 2010 mesmo, ali por março, abril. Como que o Estado de São Paulo viveu sem vocês até esse momento? Cara, tranquilamente. O Estado de São Paulo não precisa de nós. O governo do Estado de São Paulo não precisa de nós e também não precisa dos APOFs. Esse governo não precisa de nós. Quem precisa de nós, assim, avoco uma certa arrogância talvez em dizer isso, quem precisaria de nós é o Estado. Agora, como esse governo está há muito tempo, é o que eu te disse, são corpos estranhos. Os APOFs e os EPPs, assim, servidores de carreira, no geral, se identificam. Agora, como essa estrutura de 26 mil comissionados, essa lógica antiga, em que os órgãos técnicos, entre aspas, são formados por essa estrutura hierárquica militar, que cumpre ordens políticas, no pior sentido, ele não queria. Se pudessem escolher, eles falam, não, gente, vocês não são bem-vindos aqui não, viu? Pode sair daqui, a gente vai matar vocês por asfixia, vocês não vão receber reposição inflacionária nunca, tipo, saiam daqui, se possível. Então, no geral, a lógica foi essa. Então, viveu bem sem nós e começou a viver mal conosco lá. Aos poucos... Isso o governo. O Estado, o contrário. O Estado, o contrário, mas... O Estado estava mal, foi bem, e o governo que estava bem começou a ir mal, justamente porque o Estado está indo bem. Mas eu não diria que o Estado está indo bem ainda, porque, assim, diferente de outros lugares, por exemplo, o governo federal e o governo do município de São Paulo, por exemplo. O governo federal tem a carreira de EPPGG, que é o especialista em políticas públicas e gestão governamental, foi criado lá na década de 80, logo depois da Constituição. E é uma carreira empoderada. Tem 1.000 pessoas, recebe um bom salário que é padronizado com os outros salários de nível superior, então não tem essas assimetrias, essa loucura que tem aqui. Então é uma carreira empoderada. Eles conseguem desenvolver um trabalho lá razoavelmente empoderado. São respeitados no geral e quando tem algum tipo de trabalho ou cargo de alta relevância ou complexidade técnica, no geral eles são lembrados e são colocados ali. Servem muito bem a esse propósito. No município de São Paulo, há alguns anos, foi no governo Haddad isso. Ele
criou, inspirado lá no governo federal, criou a carreira de APPGG, mesmo nome, né? Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Criou esse cargo lá. Acho que foram 200 cargos. A ideia inicial era ser 500 cargos, mas daí com um discurso cínico, um dos vereadores que bate no peito para falar que gestão, eficiência, essas coisas, lutou para diminuir para 200. E daí criou também junto uma carreira lá, que, puxa, eu não lembro o nome agora, mas uma carreira específica para a Controladoria Geral do município, que são os controladores. Então lá no município de São Paulo, eles têm os APPGGs e tem os controladores. É como se fosse aqui os EPPs e os APOFs. No governo federal, os EPPGGs e os APOs. Só que no governo federal e no município de São Paulo, e em outros estados também, Pernambuco, na Bahia, tem outros lugares em que essas carreiras são empoderadas, são bem-vindas. Só que tem alternância de poder, né? Então, como tem alternância, chega um governo que pode perder a próxima eleição, ele tem entregas para fazer. Então, ele quer fazer coisa acontecer. Ele quer girar a máquina, quer fazer acontecer. Como aqui a dinâmica não é, aqui em São Paulo a dinâmica não é, aqui no estado de São Paulo a dinâmica não é essa, então não tem entrega para fazer de fato. A estrutura aqui é outra, é manutenção de poder. Não precisa entregar. Não precisa entregar nada. Se não entregar nada, não tem problema. Não vai ser punido nas urnas, geralmente, por isso. Então, a gente que chegou aqui para tentar fazer entregar, para tentar desburocratizar, para tentar desatar os nós de caos, para tentar estruturar controle interno e tal, é mal-vindo, não é bem-vindo. Então, quando a gente consegue fazer alguma coisa, é muito mais por mérito dos próprios colegas do que por uma estrutura de Estado que dá valor para isso. Então é isso mesmo. A gente, servidor público, a gente luta contra tudo e contra todos dentro dessa estrutura de poder, né, que não dá as condições para a gente dar o nosso melhor trabalho, né? Então eu gostei de você tocar nesse ponto desse jeito, né? Que depende da pessoa física do EPP. Não é a estrutura. É a pessoa física do EPP. Não, e os trabalhos de EPP e APOF são bastante diferentes, assim. O nosso trabalho... Vou falar um pouco dos APOFs, eles vão bater um papo com você outra hora, eles vão falar muito melhor do que eu sou capaz de falar. Mas o trabalho deles é um trabalho técnico, assim, na área orçamentária, fiscal, contábil, muito sofisticado. Então eles fazem uns relatórios de auditoria que são muito, muito bons, assim. Então, assim, eles fazem auditoria, cara. Eles são auditores. Não de arrecadação, mas auditor de gasto. Não, auditar qualquer coisa, né? Cara, tipo assim, tem auditoria em tudo, né? Não, é um pessoal muito firme, assim, muito sério. E pergunta se esse relatório de auditoria... Pergunta para eles se esse relatório de auditoria tem encaminhamento. Se quando eles descobrem que tem um problema grave ali acontecer, não um problema superficial que seja, se tem algum encaminhamento. Não tem. É arquivado. Então tem toda uma estética de trabalho de auditoria que acaba virando gavetas. A estrutura serve assim, não, tudo bem, faz e fica enxugando gelo, mas esse gelo só vai servir para isso. Então, assim, eventualmente eles conseguem fazer alguma coisa, mas é assim, por um acaso. Fazem um trabalho, assim, fazem muitas coisas, mas muito menos do que eles são capazes de fazer. Conosco é a mesma coisa. O nosso trabalho não tem nada a ver com isso. A gente faz um trabalho que é de ir num órgão setorial... Quer mandar? Não, eu quero... fala assim, ó. Me diz uma coisa que a gente andando na rua, a gente vê, que a população, o cidadão vê. Me diz uma coisa que a gente vê na rua e me conta do seu trabalho, como que chega a esse serviço público na rua. Ó, nesse primeiro concurso nosso aí, entraram 150... Daí, ao longo do curso de formação, foram ficando alguns. Passaram em outros concursos, enfim. Acharam que não ia dar nada ali. Acho que entramos em 132. Hoje somos 74. O Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo está fazendo o Estado de São Paulo perder talentos. É uma loucura, cara. É uma loucura. Vamos lá, perdão. São 74. E perdendo. Vai ter concurso da prefeitura. Vai perder mais, assim, porque a ideia é essa. E os dirigentes acham ótimo. Isso, vão todo mundo embora, se for possível. Mas a gente faz diferentes tipos de trabalho. Então tem EPP em cargos, cargo de direção, em cargo de coordenação e tal, fazendo um trabalho técnico de verdade, sem ser essa performance de trabalho técnico, tentando organizar coisas importantes. Tem alguns que fazem uma espécie de trabalho de consultoria. Ao invés de contratar as McKinsey da vida, que pagam uma fortuna e ficar fazendo relação com os inimigos da educação, que pega e contrata essas consultorias caras para ter influência no Estado, tem a gente ali. Então, pergunta para quem tem relação com o Estado por esses canais se prefere contratar as suas próprias consultorias ou se ter servidor de carreira para fazer o trabalho.
Essa é uma disputa interna, inclusive, de lógica de funcionamento. Então, a gente faz um trabalho de consultoria, faz um trabalho de estruturação de áreas, faz um trabalho... Às vezes faz um trabalho técnico na área mesmo. Por exemplo, estrutura uma área como, sei lá, compra de passagens aéreas. Eu lembro que tinha uns colegas que trabalhavam com isso. Era uma zona. Daí mudaram o jeito, era muito bizarro do jeito que faziam antes, melhorou. Ainda talvez não seja o estado da arte, mas assim, melhorou bastante. E outros processos aí de área meio. Então tem muita coisa de área meio que tem IPP lá atuando. E tem coisa de área fim. Então o pessoal vai para um órgão setorial, tipo Secretaria da Cultura, Secretaria de Educação. Tá, eu estou bem aqui. Vamos dar o ângulo. Secretaria de Educação. Talvez se aumentar aqui um pouquinho. Vai tranquilo, vai tranquilo. Boa, boa. Então o pessoal vai nos órgãos setoriais e faz algum trabalho lá que é bom. E aquele trabalho acaba ficando lá. Acaba sendo invisível, de certa forma, para a pessoa andando na rua, porque não é o trabalho finalístico propriamente dito, ainda que seja num órgão finalístico. Por exemplo, a Secretaria de Educação, a Secretaria da Saúde, secretarias finalísticas. Não é que nem a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Orçamento, Gestão e tal, que fazem um trabalho meio, intermediário, ali, que tenta, tipo um roteador de coisas dentro do Estado. Então eles vão lá e fazem coisas. Enfim, otimizam um processo de compra, por exemplo, tentam desfazer esquemas bizarros. Me explica como que um EPP otimiza o processo de compra. Vamos pensar. Tem algum... Ou se quiser outro exemplo, tudo bem também. Eu só peguei o que você deu. Tá, é que... Por exemplo, o exemplo que eu lembro bem, que até foi premiado, um caso premiado lá, que foi o processo de compra de passagens aéreas. Era muito tosco. Eu já tive que viajar para Brasília algumas vezes pelo Estado. Participar do CONSAD, por exemplo, lá em Brasília. Muito bem, daí tinha que comprar passagens aéreas. Sabe como é que era feito a compra de passagens aéreas? Trocas de e-mails com cópias, muitas pessoas envolvidas na marcação de um assento. Era uma loucura, inacreditável. Como é que qualquer empresinha faz hoje? Pega e tem um sisteminha lá de compra de passagens aéreas, a pessoa compra, o chefe valida, acabou. 2 passos, faz assim. Então lá era essa zona, então assim, é um caos. Daí assim, o pessoal que faz esse trabalho, eles não vão fazer nada para mudar esse trabalho, nem tem poder para fazer isso. O cara só faz aquele trabalho, é o trabalho administrativo dele. Então quando vem uma equipe de EPPs, por exemplo, e mapeia aquele processo, redesenha o processo, implementa um processo novo, otimiza, desburocratiza de verdade. Um exemplo muito bom. O governo do estado tem o IANSP. E tem eu sempre confundo o IANSP com o Hospital do Servidor. Como é que chama lá o nosso negócio de inspeção, que não é quando a gente entra no estado e tem que fazer o processo médico lá, o DPME. Departamento de Perícias Médicas do Estado. Fiquei com medo nesse dia. Por quê? Falei, vai que eu tenho uma medida esquisita, eu não posso tomar posse? É uma loucura. Cara... Tem o DPME lá. Então o DPME faz basicamente 2 coisas. Aqui falando... Olha só, deixa eu contar pro Sardinha aqui, ó. Quando a gente passa no concurso, estudou pra caramba, fez aquilo lá, passou no concurso. E aí você vai assumir seu cargo. Mas antes tem que ir no médico, que ele vai medir você e dizer se tu pode tomar posse. Imagina, você fala, peraí. E se alguma coisa der errado ali naquele dia? Eu fiquei nervoso, cara, pra entrar no médico ali. Eu falei, caralho. Daí basicamente faz 2 coisas o DPME. Ele faz isso, que é inspeção de entrada, a pessoa passou no concurso, vai ver se a pessoa está apta, não vai aposentar em seguida, não vai ficar inválida em seguida. É uma coisa, portanto tem que ter. E a outra coisa que o servidor precisa ficar afastado. Algum afastamento médico, como funciona com qualquer ser humano. As pessoas ficam doentes. Daí você tem um órgão, você tem um médico que vai dar a dispensa médica. Daí você tem um órgão que vai analisar se aquela dispensa médica é compatível. Então você tem toda uma estrutura de médicos que fazem esse trabalho burocrático, que é analisar... Tudo bem, eu imagino que se um médico olhar isso e falar, não, está reduzindo o nosso trabalho, é uma coisa muito tosca. Tá bom, talvez seja um pouco mais do que isso. Mas no fundo é analisar um laudo ou analisar uma dispensa, ver se o número de dias ali é compatível, é uma coisa que um robô faria. Dá para fazer isso automaticamente, dá para pensar jeitos de fazer isso. Ou dá para otimizar o jeito de fazer isso mesmo com o ser humano, com um médico ali fazendo o trabalho de tudo bem, você pode ficar 3 dias afastado com essa doença que você tá. Pegou conjuntivite? Tudo bem, pode ficar 15 dias. Mas o cara não vai olhar o teu olho. Ele não vai ver, você está com conjuntivite mesmo, como bem disse o meu colega médico. Não, é só um processo burocrático mesmo, no sentido com B minúsculo. Tá bom. O DPME já teve 3 processos de redesenho. 3, que eu sei. Assim, talvez tenha tido mais. 3 que eu sei, dos quais participaram colegas EPPs. Nenhum deles foi adiante.
Olha. Porque na hora de emplacar, tem milhares de barreiras que preferem, não, deixa mantido o caos. A ideia não é redesenhar e otimizar gestão, eficiência, essas palavras bonitas, as buzzwords. Não, deixa do jeito que está. Eu gostei muito da ironização disso em buzzwords. Não é, cara, são buzzwords da gestão pública. Então vamos lá, olha só. Deixa eu ver se eu entendi direito. Abriu a porta do Estado, tá ali, tá tudo bagunçado. Tá tudo bagunçado, tá uma zona. Vem o EPP, mapeia, organiza processo, arruma a casa, e aí isso faz o quê? Sobra dinheiro. Então, deu para fazer mais serviço público para a população. Isso acaba sendo invisível. Eu quero deixar um abraço para os EPPs que fazem isso. Eu também. Um abraço. Vocês merecem database, merecem respeito, merecem valor, merecem tudo. Não, eu tenho muita consideração pelos meus colegas, assim. Mesmo deixa eu apertar sua mão. Não, imagina. Imagina. Isso aí é... Não, mas eu tenho muita consideração mesmo. Eu fico contente de estar numa carreira com essas pessoas. Sabe aquela do jogador de futebol? Não, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time e tal. Sim. Que é o meme. Então, eu, de certa forma, tenho um orgulho de estar numa carreira com pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Eu quero pegar a palavra que você falou de orgulho. Lá em 2019, que a gente estava brigando, em 2019, eu estava no sindicato em 2019 e a gente estava... Eu estava fazendo um trabalho de levar colegas para ir à Lesp, mobilizar para a gente falar com deputados. E aí eu percebi que muitos não se mobilizam para articular, para a gente pleitear. E eu vejo que muitos não fazem isso porque, em primeiro lugar, não acreditam que a classe política vai atender nenhum pleito, porque ela sabe que ela já está achando que o pleito dela não é razoável de ser pedido. Eu falei, peraí, eu tenho um problema anterior. Peraí, antes de eu pleitear, eu preciso resolver aqui dentro de casa o que está acontecendo, galera. Vocês não acreditam mais? Então, assim, eu percebi na hora que a gente precisa retomar o orgulho de servir. E a gente fez um projeto chamado Orgulho de Servir. A gente listou... Fui lá começando a anotar, assim, ó. Na pandemia, eu lembro de estar lá no home office, tomando um cafezinho, que o meu café é muito melhor do que daquela maquininha que eles botam lá na secretaria, né? Eu fazendo o meu café ali em casa. E eu fui listando todas as barbaridades que falam contra o servidor público e tentando, tipo, quebrar a coisa. E aí, para cada argumento, a gente fazer um vídeo desmistificando essa questão. Como, por exemplo, que uma hora eu parei aqui para fazer da pergunta lá se é compatível com conta pública, salário de servidor. E aí a gente tem no YouTube um projetinho, Orgulho de Servir, que tem, sei lá, uns 8 argumentos. E aí, se der tempo, eu queria passar. Eu já te mandei o vídeo? Confirma para mim, por favor, Igor. Tem o quê? 1 minuto e meio? Tá, bota esse vídeo que eu quero pegar a opinião eu quero conversar esse assunto com o Leandro. Você sabe por que a ideia de Estado mínimo não é boa para a população? Para começar, o conceito de Estado mínimo defende que o setor público interfira minimamente em questões econômicas do país. Parte da população defende essa ideia alegando que a presença do Estado seja prejudicial ao sistema de mercado, ou seja, à iniciativa privada. É fato que o mercado estimula de modo eficiente a produção e faz o balanço dos preços de mercadorias. É o que conhecemos como oferta e demanda. Quando se tem muito de determinado produto, o valor cai. Quando é escasso, o valor aumenta. Então, os apoiadores do Estado mínimo acusam o setor público de ser o vilão dessa grande engrenagem chamada mercado, o que não é verdade. Basta olharmos um pouco para o passado. O Estado unificou a legislação e o sistema de pesos e medidas, cortou impostos de importação e exportação entre regiões de um mesmo país. Tudo isso fomentou a economia como um todo. Além disso, fez investimentos em infraestrutura logística. A exemplo das grandes navegações, que aumentaram exponencialmente o comércio internacional. Ainda hoje, o Estado é um grande impulsionador do desenvolvimento econômico.
Veja este exemplo atual. Durante a pandemia da Covid-19, muitas empresas perderam receitas e precisaram demitir funcionários. O desemprego aumentou e a incerteza do futuro fez com que famílias diminuíssem o consumo. A diminuição do consumo gerou novas demissões. Para mudar o cenário, o Estado injetou bilhões de reais na economia através do auxílio emergencial. Com isso, conseguiu aumentar novamente o consumo e evitar novas demissões, fomentando a economia de mercado. Viu só como a iniciativa privada e o Estado podem andar juntos? Agora você já sabe. Quando ouvir que o Estado mínimo é o ideal, diga: o Estado não deve ser mínimo nem máximo, mas o Estado necessário. Ficou legal. Gostei. Você trouxe esse argumento, né, hoje, do que o foi um oferecimento na época da nossa central pública, né, com o Sinafresp. Você pode voltar aquele não, o que estava antes. Valeu, obrigado. Então, assim, um desses é dizer que tudo que o Estado faz é ineficiente. Não, é um absurdo. O EPP vem para fazer o Estado ficar eficiente. A gente tenta. Se não consegue, não é por falta de desejo próprio, é porque tem uma estrutura que realmente quer que o Estado seja ineficiente. O que eu acho que seria interessante é as pessoas que... Entendo completamente. A gente está numa época em que as pessoas defendem o Estado mínimo, são bombardeadas o tempo todo com a ideia de que o Estado é malvadão, que os políticos não prestam e tal. Em boa medida, as pessoas têm razão. O Estado, em alguma medida, é malvadão, e em alguma medida os políticos não prestam. Só que tem uma outra medida que é o contrário. É uma questão dialética. Assim. O Estado faz coisas boas e ruins, a iniciativa privada também. Os políticos também, os empresários também, nós, o bem e o mal está junto. Então seria, acho que o jeito de olhar certo para o Estado é tentar atacar aquilo em que ele é ruim e proteger, defender, fortalecer aquilo em que ele é bom ou deveria ser bom. Porque se ataca como um todo, você mata o corpo inteiro. Agora, se a gente quiser assim, a destruição do Estado, a gente volta para o feudalismo, Mad Max, tem vários filmes distópicos que dão uma ideia de como é que seria um capitalismo sem Estado. Agora, no geral, as pessoas não imaginam a superação do capitalismo, elas imaginam a superação do Estado. Assim, o massacre ideológico vai nesse sentido. Então, assim, se a gente quer capitalismo, tem que ter Estado. Pergunta para os capitalistas. Claro, eles são cínicos no geral e falam, não, o Estado é mau, o Estado faz coisa, mas o Estado trabalha para eles nessa dimensão ruim. Agora, a gente está lá para tentar disputar isso. Então, o Estado, dentro dele, você sabe disso tão bem quanto eu, dentro do Estado tem as disputas e os conflitos que tem na sociedade como um todo. O Estado representa isso de certa forma. Então, a gente tenta lá dentro usar essa alavanca fantástica e poderosa que é o Estado para fazer coisas boas e produtivas para a humanidade. Tem segmentos dentro do Estado que fazem o contrário. Isso está em disputa lá dentro. Sim. Então, atacar o Estado como um todo, no geral, vai atacar a parte boa. Vai atacar as camadas que poderiam fazer coisas boas. Vai atacar saúde e educação primeiro. Não vai atacar tiro, porrada e bomba. Eu quero pegar esse gancho para perguntar. Tem alguma situação fática na sociedade que vocês já poderiam ter resolvido, mas a falta de vontade do governo não deixou vocês fazerem ainda? Nossa, acho que tem... Não, deve ter infinitas, assim. Mas eu vou assim, vocês têm, o EPP tem domínio técnico para resolver tal situação? Os EPPs têm domínio técnico para resolver tal situação? Fática, um problema da sociedade, só que o governo não tem vontade política das coisas fazerem, de dar os meios para acontecer. Tem, por exemplo, vou trazer algo que algo que me interessa muito enquanto assunto. Você pode ter um Estado que reproduz nele uma lógica de mercado, ou seja, deixa rolar, que as coisas vão se regular, que é uma coisa de natureza religiosa, que acredita, não, as coisas se regulam por elas mesmas e tal, não há nada que deva ser feito, porque existe uma energia que vai regular oferta e demanda assim, em si. Tudo bem, é verdade, oferta e demanda funciona, a lei de mercado funciona ali dentro daquele mercado. Quem está fora do mercado está fora do mercado.
Então, assim, a lei de oferta e demanda ela é fantástica, pena que ela não funciona para todo mundo. Porque se tem demanda, mas ali o sujeito que tem demanda não consegue passar para esse sistema de informação sofisticado que é a lei de mercado, se ele não consegue passar para o sistema a sua informação de que ele demanda aquilo porque não tem dinheiro, a demanda dele não vai ser representada nessa estrutura. Então, o Estado é a mesma coisa. Se deixar o Estado rolar, vai ser só uma máquina burocrática que fica girando ali em falso. Fica um motor girando que não faz nada, gastando energia e tal. Você pode tornar isso aqui uma energia produtiva. Então, como é que poderia ser uma energia muito mais produtiva do que é? Se a gente soubesse para onde quer ir e fosse. Então, se o Estado planejasse, por exemplo, a sua ação estatal, assim, vamos para lá. Na educação a gente vai fazer isso, na saúde a gente vai fazer aquilo lá, na segurança a gente quer fazer isso aqui, no transporte a gente quer fazer isso lá, a gente quer trabalhar com a miséria de tal jeito. Então, se a gente fizesse isso, muito bem, isso ia ser um trator muito produtivo. Ia engrenar aquilo ali para um sentido produtivo. O outro jeito é não olhar para lugar nenhum. Tem uma frase que eu adoro, assim, desde que eu entrei no Estado, isso para mim fez muito sentido, que é uma frase atribuída ao Sêneca, filósofo, que é: para uma nau sem rumo, nenhum vento lhe será favorável. Um estado mínimo é uma nau sem rumo. Ela é dirigida por quem comanda aquela nau. Mas nós, que somos os contribuintes, os cidadãos daquela nau ali, a gente está sendo só dirigido por quem comanda a nau. Agora, uma outra forma é a gente se comprometer com planejamento público, por exemplo, planejamento de médio e longo prazo, e orientar as coisas para lá, estabelecer metas, tentar fazer isso aqui ser uma força produtiva, uma força que nos comprometa para um determinado sentido. Isso é uma coisa que a gente poderia fazer, por exemplo. A gente tem muita dificuldade de fazer. Por exemplo, o PPA, lá, que é o nosso planejamento de médio prazo de 4 anos, plano plurianual. Na prática, o que ele é de fato? Ele é um orçamento muito mal feito de 4 anos. Ele não engrena um planejamento estatal de fato. A gente tenta, mas não consegue. Me diz como que você tenta e onde que não consegue. A gente tenta, por exemplo, mudar a estrutura de como é feito o planejamento e o orçamento no Estado. Uma dificuldade assim, tremenda, sem tamanho. A gente tentou criar, por exemplo, uma metodologia, implementar na lógica do jeito de fazer o planejamento chamado orçamento por resultados. Palavras bonitas, orçamento orientado por resultados e tal. Tentamos. Consegue? Não, a gente não consegue fazer, cara. A gente não conseguiu mudar o suficiente. Então a gente mudou algumas coisas, não conseguiu engrenar o orçamento no planejamento. Então, na verdade, é o seguinte, a gente não planeja. A gente faz um planejamento burocrático, a gente cumpre todas as etapas, preenche os formulários, publica, manda na data certa, a Lesp pega e faz os carimbos dela. Tá? Os protocolos formais são feitos. Planeja de verdade? Não planeja. O orçamento por resultado é um pleito da categoria? Não. Isso é um pleito, cara, isso é um pleito do FMI. E beleza, bacana. Seria bom se a gente conseguisse fazer. Não faz por quê? Porque não tem vontade política. Aliás, sei lá, se desse para calcular, eu diria que 90% das coisas que não avançam é por má vontade política. Porque, por exemplo, quando chega um governo e fala assim, eu vou me comprometer com indicadores e metas. Vou me comprometer. Vamos para lá aqui, vamos para cá ali. Tá. Ele corre o risco de não cumprir aquelas metas. Isso é cobrado por isso. Tem governantes que já tiveram peito de fazer isso. A maioria prefere não fazer. É muito mais confortável. Você não faz nada. Daí, de vez em quando, esse governo, inclusive esse longevo governo, faz muito disso. Faz uns cartões postais, uns projetos piloto. Coisa bonitinha, mas de pouco impacto. Mas é bonitinha, fica bem na propaganda eleitoral, fica bem na foto, fica bem no jornal que vai fazer o trabalho gratuito de relações públicas daquele governo e tal. Fica bonitinho. Tem impacto? Mínimo. Mas fica bonito. Você pega e faz uma escola fantástica, por exemplo. Aquela escola é fantástica. Reproduz isso para a rede estadual inteira? Não reproduz. Mas aquela escola é bonitinha. Daí você pega e fala da escola bonitinha, escola bonitinha. Faz uma estação de metrô fantástica. Você fez uma malha metroviária gigantesca, como em qualquer país desenvolvido tem? Não. É porque não tem dinheiro? Vontade tem política. dinheiro. É má vontade. E em falta de vontade política, tem algum pleito da categoria que pode ser transcrito em um projeto de lei? Olha, de pleito concreto em projeto de lei, tem o projeto de lei que a gente conseguiu que o gabinete da Secretaria da Fazenda emplacasse, está tramitando, mas está parado e não vai seguir adiante muito provavelmente porque tem má vontade política. Nem para dizer não, sabe? Não tem nem a dignidade de dizer não pelo motivo tal ou qual. Nem isso tem. Então está parado lá,
nem mandam a área técnica com os assessores técnicos dizer um não concreto, fica parado lá. Esse projeto de lei aí, por exemplo, é uma coisa que poderia servir para muitas das carreiras de nível médio universitário do Estado padronizarem, por exemplo, os seus desenhos de carreira, suas regras de funcionamento e tal. A nossa é muito tosca. É tudo muito tosco assim no Estado. Por exemplo, então o pleito é um projeto de organização do RH, da estrutura de RH. Isso aí é assim, fundamental. Qualquer governo novo que viesse assim com não tem plano de carreira razoável, não tem nada. É tudo muito tosco. Por exemplo, promoção. Acho que se passa por isso lá também. Tem um filtro tosquíssimo lá de 20%. Então você pega e faz o processo de promoção. Para começar, o processo de promoção é tosco, porque é quase como se fosse um concurso de ingresso no Estado. Está dentro do Estado. Tem 1000 jeitos de você parametrizar se o servidor deve ou não ascender profissionalmente. Você pega e faz um concurso como se fosse a primeira vez. É muito tosco. É quase um jogo de dados, assim. Você só quer que a estrutura de RH entenda eficiência, né? De verdade, né? De verdade. Sem ser esse papo furado de eficiência. Tipo, faz ser eficiente mesmo. Mas como não tem vontade, é necessário manter esse caos para que a estrutura continue funcionando assim, dividindo para governar. Esse seria um pleito importante. Assim, de uma padronização. E por que a gente está falando do RH, da carreira de vocês? Qual que é o perfil profissional do servidor que é um EPP? Um especialista de política pública. Geralmente é um pessoal muito bem formado, sim. Vem de universidades públicas boas. A maioria enorme assim, é da área de sociais ou humanas em geral. Tem um pouco de direito, mas no geral é sociais públicas. Gestão pública, gestão de políticas públicas e tal. No geral, assim, eu lembro que quando a gente passou, foi ver as idades e tal, pessoal, a média, mediana e a moda era a mesma. Olha. Quando a gente passou, a média, mediana e a moda era 28 anos de idade. Caramba. Ou seja, uma faixa etária muito mais nova do que costuma ser o ingresso em concursos públicos. Geralmente é a pessoa mais velha e tal, e costuma ter uma formação mais em direito, ou mais em contábeis, em economia. Tem isso lá, mas não é o forte. O forte é o pessoal mais de humanas sociais. Então, o pessoal com uma cabeça mais aberta, no geral, assim, para fazer coisas com uma complexidade diferente do que costuma ser, no geral, os cargos técnicos e administrativos. A gente brinca que é um especialista em assuntos gerais. Porque nem devia ser especialista, parece até meio arrogante o nome. Um nome infeliz, chamar de especialista, porque parece, pô, tá aqui o especialista e tal. Ah, cara, eu gosto do nome especialista, viu? Porque não foi fácil chegar até aí, né? Mas enfim, é uma bobagem isso aí, mas... Não, mas eu entendo a brincadeira. Mas assim, tá aqui o especialista, tipo, o que é você? Eu sou um especialista, fica uma coisa... A gente brinca internamente com isso, você mesmo nossa. Dizer isso... É piada nossa. Você prefere falar sua sigla do que falar o seu nome que tem inclui especialista. Tá aqui os especialistas e tal. Até gera um certo ressentimento nesse pessoal que é nosso adversário internamente lá, que faz de tudo pra gente ser expulso, expurgado, querer desistir da carreira. No geral, tem uma lógica que acontece lá que, por muitos anos no Estado, teve os trens da alegria, que são os concursos que eram feitos para o pessoal passar e entrar e incorporando os salários dos cargos comissionados que tinham. Então, o sujeito passava num cargo super baixo, de remuneração muito baixa mesmo. Tipo assim, é uma vergonha pagarem tão pouco. Por um oficial administrativo, por exemplo. Acho que o salário efetivo mesmo é menos de R$1.000, ou algo muito perto disso, muito pouco. Então a pessoa fica sujeita a ter que ter um cargo comissionado. Só que quando você ganha R$1.000 aqui do seu cargo efetivo e você ganha, sei lá, R$4.000, R$5.000 no cargo comissionado, tudo bem, você tem um cargo efetivo, mas você depende do comissionado. Não é que assim, você ganha 5 aqui e 1.000 ali. Não, você ganha 1.000 aqui e 5 ali. Então você vira um comissionado, você segue numa lógica de comissionado. Então tem uma lógica assim no Estado, que a hora que você olha para dentro desses 26 mil cargos comissionados que tem no Estado, tem muita gente que assim... ou é comissionado puro, e, portanto é só uma lógica de subserviência militar, não tem como ser diferente, ou é uma pessoa que depende muito daquilo para conseguir se sustentar. E tudo bem, a pessoa também vai bater continência ali, como se fosse um quartel. Vai mandar fazer, a pessoa vai fazer, ela não vai dizer não. Ela não vai ter a oportunidade de ter uma conversa assim, porque estaria demitido, perderia o cargo. Não estaria demitido, mas perderia o cargo no dia seguinte. Os especialistas... É um perfil de humanas com uma formação sólida, geralmente na área de humanas, e uma pessoa que é muito bem informada e humanizada na sua postura de vida, né? Assim, né? Que é esse perfil, né?
sócio psicológico, que é a pessoa que vai lá para fazer humanas, que ela está preocupada com o comum, né? E vejo assim, né? Estou falando pela experiência que eu tenho de convivência com os meus próprios colegas, assim. É uma aptidão por fazer trabalhos que são complexos, no sentido, não no sentido de complexidade, no sentido de trabalho não estruturado. Então tem coisa que é estruturada, tem o jeito de fazer, chega o processo assim, sai assado, tem o jeito de fazer. O complexo é assim, tem um caos em algum lugar. Alguém precisa chegar para tentar organizar aquele caos para deixar de ser, para organizar o processo, enfim, coisas caóticas. Essas coisas caóticas, não tem como alguém chegar e falar assim, faça desse jeito. Ele quer o desafio, né? Assim, entender... Acaba sendo uma aptidão assim, própria. Que bacana. E o que é mais recompensante em ser um EPP para você? Olha, sendo muito franco, eu gostaria de dizer para você que é a realização profissional. Não é. Até hoje me realizei profissionalmente muito pouco ali dentro. Consegui fazer algumas coisas bacanas, sim, mas no geral elas foram mortas, ou por morte matada ou por morte morrida, assim. E dos aprendizados ali de dentro do Estado, tem algumas coisas que, se elas não acontecerem como se fosse uma espécie de blitzkrieg, assim, muito rápido, apareceu a janela de oportunidade para aquela coisa rodar, roda rápido, implementa aquilo e faz acontecer. Logo vem algum outro player ali dentro da máquina que já não vai querer aquilo e não vai bancar. Nossa própria carreira foi isso. Foi uma blitzkrieg, uma janela ali que acho que a Evelyn Levy era a patrona da época, ali, uma intelectual dessa área de gestão pública. Ela estava empoderada ali na época, bancou isso, não deu tempo de implementar. A hora que saiu, quem nos recebeu de braços fechados. Olha. Então, assim, não deu para implementar. Então, a gente chegou já sendo rejeitado, assim. Então, foi só porrada, assim, só dificuldade. E o mesmo governo, né? Então, assim, também não mudou o governo em algum momento para ser alguém que possa fazer bom uso. Tipo, vamos fazer um bom uso disso aqui. Então, foi só bloqueio. Então, é um Estado, assim, que está muito, muito mal. É um Estado que vai muito mal no geral. A gente não consegue partir para cima e fazer essas locomotivas, essas engrenagens que você colocou ali, girar. Tem muita resistência. Gira de vez em quando alguma coisa, é legal, tem méritos e tal, mas se perguntasse assim para o geral, os nossos colegas, vai ter alguns que conseguem se realizar. Deixa eu pegar esse cara. O EPP que está profissionalmente realizado. O que faz o trabalho de EPP ser reconfortante, assim, recompensante? Eu acho que eu podia dividir assim, 2 grandes perfis de EPP. O que vai se sentir recompensado de um jeito e de outro. Tem uns que são vocacionados para fazer um trabalho técnico. Então, um trabalho sofisticado, complexo, técnico, difícil, não estruturado no geral. Então, é um trabalho assim, não estruturado. Vai chegar e vai entender o problema que está para ser resolvido ali e vai tentar resolver. Se ele consegue resolver aquilo, se sente recompensado. Tá? Eu já tive a oportunidade de me sentir recompensado algumas vezes. A maioria dos meus colegas também. Não é uma coisa do dia a dia, não acontece toda hora. É difícil acontecer. São projetos que demoram meses, às vezes anos. Que faz valer a pena, né? Daí, quando acontece, vira, por exemplo, o Detran. O Detran era um caos antes. Teve uns colegas que trabalharam no Detran e fizeram o Detran assim, era uma máfia, era corrupção generalizada e tal. Eles participaram do processo de reestruturação do Detran e virou uma coisa mais sofisticada, uma coisa mais decente, mais digna, que funciona melhor e tal. Não é o alto padrão, mas é um bom padrão assim, de funcionamento de uma engrenagem. Então, eles se sentiram recompensados naquilo. E tem esse é um perfil, eu estou mais nesse perfil aqui, que gosta de fazer um trabalho técnico. Tem um outro perfil que tem uma vocação mais de proximidade política. Então, que gosta de fazer um trabalho mais de assessoramento, de estar mais próximo de gabinete e tal. Eles se sentem recompensados quando conseguem essa proximidade com o gabinete e fazer lá um bom trabalho de assessoramento técnico de gabinete no geral. Então, aqui tem mais chances de conseguir se realizar profissionalmente. Aqui é mais difícil. Então, realiza de vez em quando? Realiza. A gente faz mais difícil para os idealistas, né? É mais difícil. São perfis diferentes mesmo. Assim. Mas vale a pena, não vale? Vale. Vale a pena, cara. Vale. E a gente tem esperança. Assim. Quando a gente sair daqui, a gente vai andar na rua e a gente vai ver uma ambulância passar, a gente vai ver um policial trabalhando, a gente vai ver... a gente vai conseguir não ver alguma pobreza que poderia estar lá. Vale a pena o que a gente faz. Vale. É verdade. A gente não pode esquecer disso.
a gente tem que retomar o nosso orgulho de servir, cara. Eu tenho uma tia que foi morar nos Estados Unidos e eu quando fui lá, eu não sabia que na cultura deles tinha um item, que é, eles cumprimentam militares aposentados da seguinte forma: obrigado pelo seu serviço. E de lá para cá eu achei muito bonito aquilo. E eu cumprimento todos os servidores públicos, todas as carreiras, falando assim: obrigado pelo seu serviço. Então eu quero falar para você, Leandro, obrigado pelo seu serviço, obrigado para os EPPs pelo seu serviço e para todos os servidores públicos que assistirem esse programa aqui hoje, porque isso aqui é uma conversa da gente apresentando o nosso valor, não o nosso valor do servidor, do serviço público, que é o que a sociedade paga e o que ela quer. E a gente está tentando muito fazer. Tá difícil, porque a classe política é que é o patrão. As decisões são dali, a gente está só executando. E a gente tenta fazer, né, do melhor jeito. Eu já tomei uma chamada de atenção aqui do Sardinha, que o tempo está fechando, então faltam 2 minutos aqui. Então eu vou fazer assim, ó. Leandro, eu vou pedir para você fazer uma consideração final e você incluir nisso como que a gente acha a sua associação em site, rede social, onde que tá e... Bom, é isso, né? Como que a gente acha vocês? Tá bom. E ver o que vocês estão fazendo. Tá bom. Minha consideração final é o seguinte, eu devia ter feito ela como uma consideração inicial, que é o seguinte: a responsabilidade por tudo que eu disse aqui é única e exclusivamente minha. Então, se alguém ficou ofendido, magoado, chateado, não sei, eu sou o único responsável. Não é a categoria dos EPPs, tampouco a dos APOFs, não é. Apesar de eu ser presidente da nossa associação atualmente, né, eu estou falando aqui com você como Leandro, foi como a gente combinou que ia ser a nossa conversa aqui. Eu te apresentei como grisalho roqueiro, obrigado. Antes de presidente da... Claro, vou compartilhar isso aqui nas nossas redes sociais e tal, mas no geral a categoria pensa dessa forma. Muitos diriam que a gente não deveria falar essas coisas, de criticar o governo e tal, mas a crítica, quando é construtiva, acho que ela é um processo necessário para tentar depurar e aprimorar. Então, minha consideração final é isso. Eu sou o único responsável, as coisas boas eu posso compartilhar com todos, as bobagens que eventualmente eu falei aqui são de minha única responsabilidade. Eu sinto muita satisfação de ser um EPP e ter os bons colegas e amigos que eu tenho lá. Eu tenho orgulho mesmo dos meus colegas. Assim, eu acho que são pessoas boas, além de serem bons profissionais. Então, isso me dá uma satisfação mesmo de ser o presidente da associação, por exemplo, de ser diretor, de servir aos meus próprios colegas na associação. É um pouco por isso que eu acho que eles valem a pena. Senão eu estaria fazendo outra coisa com o meu tempo que não fosse isso, inclusive. Então, acho que eles valem a pena. São pessoas que valem a pena mesmo. Espero que a gente tenha a oportunidade de fazer isso valer a pena para mais pessoas, além de nós próprios. Assim, conseguir fazer mais giros, fazer essa engrenagem girar mais forte, mais potente, com mais resolutividade, com mais eficiência de verdade, sem esse papo furado. Fazer acontecer. Então, é meio que para isso que eu estou aqui. Eu sei que os meus colegas também. A gente está no estado meio que para isso. Essa é a consideração final. E a gente pode ser encontrado... Sigla horrível, eu sei, a gente brinca com isso também, mas a gente tem... AEPPSP. A abreviação de Associação dos Especialistas em Políticas Públicas do Estado de São Paulo. AEPPSP. E a gente tem o site, a gente tem Facebook e Twitter, a gente já usou muito Facebook, mas hoje em dia a gente não alimenta mais, a gente mal alimenta o nosso próprio site. Mas eles estão lá, são os nossos canais de comunicação, principalmente o site hoje em dia. Então, os nossos estudos que já fizemos no passado, um monte de coisa interessante, a gente já fez um observatório de políticas públicas que está lá, tem muita coisa interessante lá no nosso site. Lá eu acho que é o ponto focal assim, para onde alguém pode olhar se tiver interesse em saber as coisas que a gente faz. Tem portfólio da carreira, vários trabalhos que os colegas já fizeram, está tudo lá bem organizado. Obrigado, Leandro. Foi muito bom mesmo. Leandro Salvador, presidente da AEPPSP. Obrigado pela conversa, pelas informações. Todo mundo aqui aprendeu bastante, né? Ele trouxe muita coisa legal. E é isso, né? Os auditores, os EPPs, os APOFs, a gente tá ali trabalhando e no final das contas acontecem as coisas, né? Eu gostei muito da gente. Essa conversa era para ter acontecido há muito tempo. A gente tem que estar mais próximo, né? Porque a gente coopera e as coisas acontecem. Quero agradecer. E para quem está em casa, eu quero dizer obrigado pelo seu serviço. Valeu. E eu quero te agradecer também. Obrigado pela oportunidade, cara. Foi bem legal essa conversa. Valeu. Valeu. Fechamos então.